Olá, meus amigos, boa tarde. Entrando no ar mais uma edição do programa Bola Andar com Bola. E como sempre, trazendo convidados especiais, né? E hoje, mais do que nunca, trazendo uns amigos da gente da velha guarda. Pessoal que veio de longe, hein? Vieram lá de Americana prestigiar o programa aqui. O meu parceiro, meu amigo Cícero, de longas datas. E juntamente com o filho dele, a gente vai estar conversando aí, né? Sobre futebol, sobre o que eles estão fazendo hoje, sobre o que já fizeram. A gente estava aqui nos bastidores batendo um papo aqui. Pelo jeito tem muita história aqui, tá bom? Eu vou pedir então para o Cícero se apresentar para vocês e a gente começa a desenrolar a bagaça aí. Cícero, fica à vontade, irmão. Ô amigão, boa noite. Realmente um prazer, né? Quanto tempo, né? Sem se ver ainda. Então, como você falou, eu sou o Cícero, cara. Uma longa história ali no Jardim Monte Cristo. Acho que desde 75 ali, chegamos ali em 75, 74, né? E fiquei ali até fim de 99. Mudei para Americana, né? E até então tô lá, em Americana, né? Envolvido aí com futebol, né? Com a várzea, com futebol de empresa, jogos de SESI e agora também futebol profissional também, né? Então é aquela coisa, né? Um pouquinho de cada coisa, né? E muita história para contar, né? História é o que não falta, né? Eu acho que o futebol é aquela coisa deliciosa que tudo que aconteceu no passado você consegue viver no presente e com a emoção como se fosse como se fosse hoje. Hoje, verdade. Isso aí é algo sobrenatural, né? Bacana, irmão. Legal, para mim é um prazer, uma satisfação grande ter vocês aqui, você e seu filho, né? Pra gente resenhar um pouquinho, conhecer um pouquinho da história de vocês. E também falar, né, do dia a dia nosso, do nosso presente, que vai ser muito bacana. Do meu lado direito aqui, o Guilherme, filho do meu amigo Cícero, que eu não conhecia, é parceiro de trabalho do meu filho lá na Companhia Suzano, na unidade de Americana, e também, fiquei sabendo agora, né, ele trabalha como delegado de partida na Federação Paulista, o qual que ele vai estar contando essa história para nós, né, já. Então eu vou pedir para ele se apresentar aí. Guilherme, fica à vontade. Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês dois, né, as histórias que vocês têm. Acho que se a gente for esticar aqui, vai semana toda e passar aí. Mas eu me chamo Guilherme, como você já comentou, eu trabalho na Suzano, na parte de celulose, mas também quando eu não estou lá, eu estou como delegado de partida. Que a princípio, né, na época dele de molecada, vocês viviam dentro de campo, né? Eu fui ao contrário, por conta da influência dele, eu fui indo e acabei entrando dentro da parte administrativa do futebol, né? A minha habilidade é pouca, é limitada. Com o pé? Com o pé, minha habilidade com o pé é complicada, mas igual a gente estava comentando agora há pouco, né? A operação de jogos são legais e tem muita coisa ainda pra gente contar aí. Bacana. Legal, Guilherme. A gente vai, durante o programa aí, a gente vai estar conhecendo melhor o seu trabalho, né, que você executa hoje, que é muito interessante esse negócio. Tá dentro da bola que é importante. Eu também tenho essa decepção com os meus filhos, que nenhum dá um chute, rapaz. Tudo pé duro. Um gosta de dar porrada, que é professor de jiu-jitsu, chefe de segurança. O outro só gosta de carro, que trabalha com você lá na Companhia Suzano, e o meu caçula só quer estudar em tecnologia. Dá um chute que é bom nada. Mas estamos nos caminhos certos, que é o mais importante. Graças a Deus, né? Isso é importante. Para mim é só orgulho. Esquerdinha tá dando aqui boa noite a todos do programa, o Claudinei Pacheco, boa noite. Esquerdinha tá falando, Índio, São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. Esquerda, aí já é outros que essa opinião sua como São Paulino a gente vai respeitar, né? Mas é parada difícil contra o Flamengo, hein, cara? Né? Aí eu vou torcer também pro São Paulo, como um bom paulista, né? E como um cara que é admirador de futebol, como o meu time está fora, o meu Palmeiras, eu sou obrigado, como um bom torcedor paulista, a torcer pro São Paulo. Luiz de Siqueira, Júnior Siqueira, com certeza, aí os caras já estão falando, entrou do São Paulino ali, ó, com certeza, Rony Esquerdinha, são os campeões. Ah, legal, isso aí, gente. Pedi para você estar do outro lado aí, acompanhando o programa, compartilhe a nossa live aí, para que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso projeto, o nosso trabalho aqui, né, que está tendo uma boa aceitação. E também fazer um pedido aqui, quem tiver um comércio,
uma empresa que queira divulgar aqui no programa, para ajudar o programa a fortalecer, né? Entre em contato com a gente através do telefone 947962857 para a gente fazer uma parceria aí para ajudar vocês e ajudar o programa a manter-se no ar, que não é fácil, né? Tudo tem um custo, infelizmente hoje está pesando, né? Ainda graças a Deus não estou mexendo no meu bolso, porque tem uns amigos que me ajudam. Hoje o Boy não está presente para estar colocando também o Pix de ajuda na tela, mas quem puder ajudar aí através do Pix 947962857, qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Agradecer o Nelsinho, agradecer o Pardal, outros amigos que já colaboraram aí de coração, que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês sempre, tá bom? Boa noite, meu amigo Indião e convidados. E hoje, como sempre, né, a gente vai estar sorteando duas travessas, não sei como chama isso, mas de ao forno, de ao micro-ondas, muito bonito, de vidro temperado da Marinex, doado pela Nadir Figueiredo. No final do programa, quem acompanhou o programa, a gente vai fazer uma pergunta referente aos dois convidados, e aquele que responder primeiro vai estar levando essas duas. Eu não sei como chama isso, rapaz. Você sabe como chama esse negócio, não? Na verdade não é uma tapoé, mas ela é de vidro, né? É uma assadeira, tá escrito aqui, ó. Né? Ela pode ir ao forno, né? Pode fazer tudo com ela, viu? Só a tampa que é plástico, o resto é tudo. Material de primeira qualidade, né? Então assista, acompanha o programa aí, negão. Principalmente você, que é um dos maiores ganhadores do programa aqui, acompanha aí, tá bom? Presta atenção na história dos meninos aqui para vocês tá levando esse brinde aí, né? Vamos lá, o Cícero, vou começar com o meu parceiro Cícero aqui. O Cícero saiu de Suzano, então em 75 para ir para Ripaz, é isso? Não, eu cheguei no Monte Cristo em meados de 75, né? Uhum. E ali a gente foi crescendo ali, né, Índio? Crescendo ali, né, o bairro os bairros de Suzano, né, a gente que tem aí o conhecimento de um pouco da Suzano Antigo, né, não da Suzano, mas da cidade de Suzano Antigo, né, a Glicério de Paralelepípedo, né, e por aí vai, né. E aí falar especificamente do time do Monte Cristo, não precisa nem falar, né, nós conseguimos aí conviver um pouco com os fundadores de lá, né? Com o pai do Nego Bel, com o seu Leodoro, com o seu Zequinha, né? São os homens ali que a gente viu até jogar no famoso esporte, né? O seu Zequinha, por exemplo, são os diretores ali que praticamente começaram tudo aquilo, né? E depois eu também tive a oportunidade de participar acho que foi em 98, um ano, 2 anos antes de mudar para lá, para Americana. Eu ainda consegui participar de diretor de esporte no clube, lá no time do Monte Cristo mesmo ainda. E na época era o presidente, acho que era o Eloy, né? E a gente fez um trabalhinho bacana lá ainda, porque o campo ele era na parte de cima. Pretão. E a gente desceu aquele campo lá. Eu não sei como que estaria hoje, né? Porque eu não sei como que está a questão porque acho que andaram pegando aquela área faculdade ali, não sei como é que ficou tudo aquilo ali. Faculdade. Mas na época foi uma decisão um pouco assim, tensa para tomar, né, entre os diretores tudo lá. E eu fazia parte daquela diretoria ali, né? E eu acho que graças a Deus, né, quem teve essa responsabilidade de tomar essas decisões, né, foi bem assertiva, né, olhando para hoje, né? E porque me parece que alguns campos dali parece que foram ter que se desapropriar, né, o caso é o Reunidos, né? Tiraram o Reunidos, tomaram o terreno lá do Reunidos, estão construindo a faculdade, só que não alojaram em lugar nenhum. Prometeram lá o parque, tá lá o cercado, mais campo que é bom. Aproveitar, né, mais isso daí, eu cobro todos os programas aqui, a Secretaria de Esporte, o prefeito da cidade, esse projeto aí tá abandonado, né? Prometeram para o Reunidos, prometeram para o Cruzeiro que ia ter esses 2 campos lá prontos, e até agora só está no cercado lá e o mato comendo, né, gente? E aí, quando vai ficar pronto isso daí? A cidade de Suzano está precisando, né, dessas praças esportivas aí. Enfim, continuando ali, tivemos ali nessa diretoria, né, e tinha ali o Delay, pessoal, alguns torcedores ilustres, né, eu tinha algumas, né, se eu esquecer de alguns que frequentavam ali todos os domingos, né, que me perdoe, porque já são 24 anos aí ausente dali do espaço ali, né, mas realmente era uma galera que gostava de trabalhar, de pôr a mão na massa, né.
E na época também foi feito aquele alambrado lá, que era algo também que para a época era complicado, era difícil. Mas graças a Deus conseguimos fazer um trabalho lá. Naquele ano eu também participei da comissão técnica do futebol amador, que no caso se chama de esporte aqui, Esporte hoje, né? E a gente foi para a final, inclusive, hein? Com o Maria de Março. Maria de Março. Perdemos de 2-1 com Maria de Março. Me lembro desse jogo lá no Tá estádio. sem campo também, viu? Acabaram com o campo da Olha Maria de aí, ó. Março também. É triste, né, rapaz? É uma coisa que falta hoje aí Bastante. Né, para as secretarias, né, precisa olhar um pouquinho mais com carinho, né, porque é aquilo, né, é a diversão barata que todos, né, acabam com. Então, a gente entende, né, final que chega o semana. progresso, a cidade precisa modernizar, que no lugar da Maria de Março, se não me engano, foi construir uma escola. Tem o campo agora do União do Badra também, que vai parar, vai construir uma escola. Só que também a praça esportiva, né, vai perdendo, ganha de um lado e perde do outro. O estudo, o ensino é mais importante, mas o lazer também precisa, né? Não pode deixar, né? Cobrir um santo e descobrir o outro, né? Tem essa dificuldade, lógico, né, de gramado, tudo isso, mas hoje muitos clubes aí, muitos lugares estão colocando aquela grama sintética, né? A gente vê aí, ali mesmo, perto de onde você mora, ali naquela região ali, tudo é sem exceção, sintético, né? Tudo sintético. E a gente vê por aí, isso, acho que isso aí é algo que deveria, né, o pessoal deveria olhar realmente, tentar trabalhar mais campo, porque, cara, tá faltando campo. E Poá já tá chegando isso aí, viu? A prefeita tá fazendo lá no antigo Raspadão. Eu passei lá antes de ontem e vi. As máquinas já estão trabalhando lá, vai colocar sintético lá. Porque esse tipo de coisa, Índio, não pode faltar. Como você falou, né? A cidade ela vem tomando conta, mas tem que oferecer uma atividade, principalmente no caso do Brasil, esportivo, futebol. Futebol é algo que você já desde né, de 4, 5 anos e hoje, cada dia que passa, a criançada mais jovem está indo para as escolinhas, né? Então é algo que, né, sempre foi assim e eu acredito que isso não vai mudar. Né? Então acho que os olhares realmente eles não podem parar por aí, esses interesses eles não podem ser maior, né, do que, né, esse interesse tem que ser para isso, não pode ser diferente, né? Porque o nosso Brasil ele está carente, né, disso. Por isso que muitas vezes os nossos ídolos, quando vão aí para fora, né, jogar uma Champions League, uma Premier League, uma Bundesliga, os caras sofrem, né, e acabam não tendo resposta para dar à Europa, porque muitas vezes você tem aí uma educação mal planejada, mal programada, e muitas vezes é por conta de tudo esse contexto que às vezes falta, né, esses olhares, né, enfim. Eu acho assim também, viu, Cícero? Hoje, né, os países evoluíram nessa matéria de futebol, né? Antigamente não, o Brasil era o Aconcur, era o Suprassumo, acabou isso daí. Hoje, olha, outros times que vão vir forte pra caramba, vai ser a Arábia, os Emirados Árabes, porque é o que eles estão levando pra lá, que é tudo para aperfeiçoar, eles não estão medindo valores. Porque o Neymar ganha 2,3 milhões por mês. Nós três aqui, se viver umas 40 vidas, não vai ganhar esse dinheiro, né? Então os caras estão devagarinho, eles vão evoluir pra caramba. A Copa Futebol Feminino, você viu o que deu? O Brasil saiu na primeira fase, né? O time da Espanha redondinho, o time da Suécia redondinho, da Áustria redondinho, né? O negócio não tem mais bobo não, filho. O pessoal está investindo forte, como você falou, né? Eu me lembro quando o Zico ele foi pro Japão, lógico, a gente lembra da época, não lembra dos detalhes de como foi feito tudo isso. Mas quando ele foi lá dar levar um pouco da cultura do futebol pro Japão, ver como que os caras começaram a investir. Pouco tempo atrás, agora a China, né, trazendo essa cultura, né, porque eles entendem que isso daí realmente, nos dias de hoje, mexe muito com a cabeça da garotada, positivamente, né. E agora a gente está vendo prova disso que é verdade, que a própria Arábia, que é um país fechado para tantas coisas, cultura fechada, e para o futebol está abrindo, né. E graças a Deus o futebol brasileiro, ele está aí. Eu estava até vendo ontem numa matéria, tem 28 atletas brasileiros lá e acho que é o Chamusca, e um treinador. Lembra do Chamusca? Lembro do Chamusca aqui. Então assim, sabe, cara, é uma coisa que realmente o Brasil ele não consegue entender a potência que é nisso daí. Então ele vende muito barato, ele produz de qualquer jeito, continua sendo uma matéria-prima muito interessante, porém não consegue valorizar. Isso, porque lembra do Kaká, saiu do São Paulo quase expulso, foi ser o melhor do mundo.
O volante da seleção brasileira, Casemiro. Saiu de São Paulo também. Real Madrid. Real Madrid. Não sei porque até agora não foi eleito no melhor do mundo, que ele é bom demais. Tinha aquele outro, não é, Adriano? Você deve estar discutindo dele. Ele saiu de São Paulo, foi pro Chelsea. É o Oscar. Também outro era pé duro aqui, estourou lá fora. Então, a gente, é isso que você falou. Nós estamos olhando os atletas aqui de outro jeito e não está valorizando do jeito que os caras merecem. É muito, sabe, Índio? E é engraçado que muitas vezes a gente vai para os clubes aí afora, e eu tenho andado muito, sabe, nesses clubes de interior. Geralmente a gente vê coordenadores de time, pessoas que estão atrás de categorias de base. Você sabe que estão geralmente atrás desses trabalhos? Ex-jogadores. Caras que às vezes já rodaram o mundo, sabem o que é a cultura, sabem o que é lá fora. Mas os caras não conseguem passar, cara. Eu fico assim meio, sabe, eu fico olhando e falo, cara, não dá pra entender. Domingo agora, final de semana mesmo agora, nós tivemos... Eu achei legal o trabalho próprio de Edmilson do SCA tá fazendo, Edmilson e Seleção Brasileira. Eu estive com ele agora lá no final de semana, ele tá com o SCA Brasil, né? E a gente conversando ali, trabalho bom, alguns trabalho bom. Outros, você olha e fala, pô, não sei o que acontece, mas você vê que os caras eles vão se travando, não sei se é, sabe, estrutura, falta de estrutura, mas, cara, não consegue evoluir, sabe? O trabalho tá faltando muita coisa. Tá faltando muita coisa para o trabalho melhorar, né? De ano em ano você vê um ou outro clube aqui apontando alguma melhorinha, mas de repente a coisa, sabe, às vezes desclassifica, às vezes eles imaginam chegar em algum lugar, de repente não chega e sabe como é que é? Futebol é resultado. De repente as coisas não acontecem e os caras já começam a ficar desanimados, às vezes o trabalho acaba não fluindo e por aí, né? Futebol, cara, precisa também de dinheiro, né? Bastante. E às vezes quando chega o dinheiro, às vezes acaba tendo outros destinos, né? Então, enfim, mas precisamos tentar ir quebrando esses paradigmas de alguma forma. Tem um nome grande lá na região de vocês, né? Que é o Esfera, né? Não sei se você Clube conhece. Esfera, conheço. Inclusive tem um garoto lá, o Cauã. Isso, que é aquele goleiro, né? Isso. Que é daqui de Suzano. Eu levei ele, eu tenho contato com ele. Filho de um parceiraço nosso, daqui a pouco ele entra na live aí. Do Ivanildo. A gente... Cauã, eu falei com o Cauã esses dias, viu? Ele estava aqui, né, antes de voltar de férias, era para ele vir no meu programa terça-feira passada. Ele estava de férias. Mas ele teve que se apresentar na segunda. Eles perderam, tomaram um capote agora, de 2-0, perderam. Eles vinham numa campanha muito forte. E agora, se eu não me engano, perdeu agora, acho que é a primeira, se eu não me engano, 2-0. Foi contra o Ibrachina. Outro ótimo trabalho nessa categoria de base. Então, mas excelente goleiro, 2006. Sim, estatura. Sabe, de parabéns do garoto, sabe, trabalhador, tem futuro. Uhum. Eu conheço ele, gente boníssima. Ótimo, muito, muito boa pessoa. A família dele também, o Ivanildo, que é meu parceiro, um amigo nosso do grupo aí, que fim levou. Quando a gente vai brincar, a gente vai chamar o Ivanildo e vai, Ivanildo! Gente boníssima. Deixa eu dar só uma repassando a galera aqui que está interagindo com a gente. Luiz Siqueira, já falei. Elaine Vasconcelos. Oi, Elaine, esposa do seu Zé, boa noite. Vocês estão onde? Vocês estão em Araraquara, onde está fazendo muito frio hoje, que lá deve ter um sol para a cabeça, né? Araraquara. Você é louco, é louco. Eu costumo falar, passou da marginal ali, o sol começa a arder nas costas. Bagulho é louco. O Wendel, já falei, boa noite de oi convidados. Juvenil tá aqui dando moral para nós. Cadê? Boa noite, irmão. Um forte abraço para os convidados. Bora para mais uma resenha. Obrigado, Juvenil. Deus abençoe. Walter Lopes. Walter estava com ele no domingo lá no Cacique. Walter levou uma camisa recordação dos morcegos aqui de Suzano, que nós tínhamos um time. Futebol de areia. Puta, Walter, saudade daquela camisa, daquele time. Até tirei uma foto, postei nas minhas páginas aí. Da hora, viu, Walter? O Walter tá disputando o Campeonato 50 pelo Cacique. Primo do boy, parceiraço da gente. Ulisses também, esse moleque aqui é fora de série, joga muito lateral, viu? Ulisses. É louco.
Lateral esquerdo, é lá do Vila Amarela. Não é aquele branquinho? Isso. É, muito bom jogador. Joga Eu lembro muito, que ele moleque. jogou com meu cunhado lá, com o Robson, os caras chamam ele de coco. Isto, ele é mesmo. Catraca, Bicinha. Os moleques eles sabem jogar. Eles estão no Flamenguinho lá. Os moleques sabem Montaram jogar. um esquadrão lá. Eles tinham um rapaz. time lá, o Velo Clube. Isto, Dava isso, trabalho isso. pra galera, ó. Eu lembro desse time aí. Gente boníssima. Boa noite, Índio, a todos da mesa. Programa top. Obrigado, Ulisses. José Bonifácio, boa noite. Parabéns, meu amigo Índio. Você está sempre com um bom comentário. Obrigado, irmão. Eu que agradeço vocês aí pela transparência e essa disposição por estar acompanhando a gente aí, tá? Jabazinho, meu parceiro. Jabá, boa noite, Indião. Ótimo programa. Um abraço a convidados. Ó, o Jabá está... O Jabá ia postar as fotos hoje, mas infelizmente, como eu estou sozinho, não tem como eu fazer isso, tá? O Jabá está vendendo umas camisas do Litrão, coisas mais lindas, gente, a preço de R$65, a camisa de passeio, tem a camisa regata e a bermuda, R$60 também, coisa linda, gente. Quem puder, entre em contato com o Jabá aí, quiser adquirir esses uniformes, coisa linda, coisa chique. Eu prometo que no próximo programa o Boy vai estar aqui e a gente vai divulgar melhor, tá bom, meu irmão? Obrigado, viu, Jabá? Cláudio Calçavaras, lembra o Calçavaras? Lembro do apelido, lembro. Boa noite, Índio, convidados, Nossa. excelente programa. Trabalhou lá com você, cara. Isso, é isso mesmo. Gostava de uma noite. Rapaz, esse daí é do Maravilha. tempo do... Fui visitar um camarada deles aí, de uma outra oportunidade que tive aqui em Suzano, é o Pezão, lá na Vila Amorim. Aham. Teve um acidente, eu fui visitar ele lá, não tinha visto ele ainda, infelizmente, né? Teve esse acidente aí, fui lá fazer O Calçavaras, eu não sei onde ele mora. Eu sei que ele mora na Vila Amorim, mora ali perto do Santa Lúcia e mora na praia. Cada dia ele tá no lugar. Ele tá cuidando dos pais da esposa dele. Meu, eu tiro o chapéu pra você, viu, Calçavaras? É isso mesmo, não pode abandonar não, irmão. Entrou aqui também o Leonardo, goleiro Leonardo. Você lembra do Léo? Rapaz, Leonardo. Irmão do Tchaca, jogou aqui no Cidade de Edson, jogou no Europeu, catava muito. Ele era policial rodoviário. Nossa, Índio, cara. Esse catava muito, velho. Olha, eu vou te falar, eu tenho uma... Quando saí daqui, uma coisa interessante, sabe, Índio? Que eu achei interessante foi isso aí. De 80 pra cá, o pessoal, eles foram fazendo o seguinte, não sei se você observou isso, eu já observei isso. Quando você sai da categoria dente de leite e passa pro esporte, a galera vem junto. Por exemplo, nós tínhamos ali no Monte Cristo a categoria dente de leite na época, que era o Jorge, final do Jorge. Você lembra daquela geraçãozinha lá, o Cacau, o Guzula, aquela galera. Quando eles saem, não entra uma outra para substituir a altura. Aí o pessoal continua acompanhando aquela que tá. Por isso que eu te falei no começo do programa que o futebol tem esse prisma aí de às vezes você comentar algo que passou, mas como se fosse hoje. Né? É que os caras falam que é a panelinha, né? Isso. A panelinha sempre tá junto. Mas é interessante que você, se eu te perguntar, pelo menos eu não lembro. Eu não lembro, por exemplo, de um quarentão antes do meu. Nem aqui em Suzano, nem lá em Americana. Por incrível que pareça, não é porque o meu é o primeiro, jamais. Sim. Mas assim, aqui em Suzano, por exemplo, quando o pessoal montou os 35, já veio a galera do Gabriel, do pessoalzinho ali do Água Vermelha. Aí já veio aquela galera patota. Já vem o time que a gente, né, estava acostumado a ver dos anos 80. Então você vem olhando aquilo tudo. Ou seja, parece que é a primeira, né? Pode ver. Hoje, por exemplo, para confirmar essa verdade, o campeonato 50 hoje é um campeonato de elite. Sim, Se você falar isso aí há 15 anos atrás, ninguém não queria nem ouvir falar em 50. 50 os caras dizem, não, vai tá morrendo, era só verdade. crítica, era só Então, crítica, vai matar os veinhos, vai dar infarto. Hoje Isso aí, não, hoje, aqui na região, não só aqui no Alto Tietê, na Zona Leste, o que bomba é 50. 50, exatamente. 50, tá que tem ninguém ganhando dinheiro pra caramba ainda, viu? Tem ninguém disputando final por $1,5 ainda. Hoje pra você ver, lá em Americana nem tanto, porque lá em Americana você vai assistir um quadrangular de esporte que vocês chamam aqui, que lá a gente chama de amador primeira divisão, lá ainda você vê uns estádios lotados. Mas eu não sei aqui como que tá, você assistir um esporte, uma final de esporte, se lota, por exemplo, Só estádio. final. Entendeu? Final, Então, semifinal. Fora isso, Eu não sei como que tá, né? é beira de campo, mas apesar que tem um. Aqui eu não acompanho muito, mas lá na Zona Leste, Sim. rapaz, lá às vezes a torcida é maior do que clube grande. Porque a torcida do 11 Garotos, a torcida do Ajax,
A torcida do antigo Sedex, não é mais Sedex, né? Tiradentes, se eu não me engano. Rapaz do Mas céu. ali também, eu vou falar, né, os 11 garotos, tudo time, pô. Os caras chegam com Cara bandeira, grande, né, cara? fogos, ônibus, bateria, mulher, criança, cachorro, tudo vestido de Pô, essas equipes, também, cara. Tradicional. Verônia. Nossa, isso é ali. Não, é impressionante. Esse dia teve um encontro das torcidas lá na Zona Leste, meu, coisa linda. Mas eu vou te falar, viu, Índio, olhando pro tamanho do Alto Tietê, trazendo a memória dos anos 80 pra cá, eu acho que deveria ter saído mais jogadores daqui, né, cara? Sim. Tinha que sair, né? Rapaz, ó, Cara. você tocou no assunto antes de ontem, meu filho comprou uns pisos lá perto da minha casa. No Liquida Piso, eu trabalho meu parceiro Merim, que é gerente lá. Fui lá, comprei o piso, fechei negócio com ele, e no outro dia eu fui retirar o piso. Fui retirar o piso ontem, segunda-feira. E tinha um moleque forte, centroavante. Senhora, você fala, esse moleque é centroavante, o zagueiro. Aí o Merim falou assim, Índio, esse moleque aí jogou bola. Falei, mesmo, você joga no quê? Ele falou assim, eu sou atacante. Mas você jogou, eu fiz um teste, falei, eu fiquei no Palmeiras um período, e fiquei um período também no São Paulo. Falei, mas e aí? Ele falou, eu desisti. Falei, meu, não acredito, e você tá carregando piso, cimento aqui, você abandonou a bola? Você vê, né? Cara, eu falei, não é possível. Eu falei, você tá estudando? Não, nem isso! Então, cara, eu não entendo o que passa na cabeça de um moleque desse. O moleque tinha tudo na mão para estourar na bola. Não quis, desistiu. Preferiu trabalhar de ajudante de caminhão e não tá estudando. O Cara, que passa na cabeça do moleque quantos desse? você não vê por aí, Índio? Quantos não se vê por aí nessa situação, né? E eu observo, eu sempre procuro fazer uma análise assim. Depois que eu mudei lá para a região de Campinas, lá, eu observo que sai, de onde sai, tento igual. Por exemplo, o Oscar, esse que você fala, quando eu mudei para lá, porque eu toquei um projeto na Americana, em 2001, comecei esse projeto, eu cheguei a ter 120 garotos lá, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre um que está aí na mídia. Então assim, Índio, o Oscar, eu joguei, a minha equipe de garotada jogou várias vezes contra ele. Ele era um garoto que assim, não era... Tinha outros bem melhor na equipe Era um jogador normal. do Jardim Piranga lá aqui. Então assim, cara, e hoje ele tá aí, estourado, né? Então assim, já até tá parando de jogar, vamos dizer assim, né? Ele é 9'1", né? já tá com seus 32, 33 anos aí. Então é assim, cara. Então eu sempre observei o quê? Eu fico observando os atletas, aí depois que eu comecei a observar isso mais de perto, eu fico observando e lembrando aqueles garotos, né? Que a gente conhece aqui hoje, chama de garoto, mas a gente sabe que tem aí alguns que não são tão garotos assim, né? Vou até citar um cara que eu admiro, nunca fui muito de conversar com ele por oportunidades, porque a gente estava um pouco sempre distante. O próprio Peixinho, um puta de um jogador que eu admirava pra caramba, assim, né? Que decisivo pra partidas, né? Como jogador. Então, assim, a gente não pode dizer que foi falta de oportunidade, o tempo, porque isso foi ontem, se for ver, né? Relativamente. Futebol tinha vários e vários. Vocês aí tinham uma equipe aí que salvava 11 atletas. Estava falando com o Gui, meu filho aí. Mas o que você está falando, Cícero, o Peixinho ainda, ele estudou e hoje ele é diretor de uma empresa. Né? Deixou o futebol, deixou de ganhar milhões, mas está bem no mercado. É um diretor de uma empresa. Agora, você larga o futebol para não ser, Deus que me perdoe que eu vou falar, mas para não ter nenhum sonho, nenhum objetivo na vida, não ter estudo, não ter uma profissão. Na verdade, Índio, assim, eu quis dizer assim, na questão do talento, né? Da região do Alto Tietê, você sabe quantos times tem aqui na região, você é um cara que acompanha isso aqui, né? Todo domingo, você é conhecedor aqui de cada campo, né? De cada vestiário aqui, né? Então, assim, quantos atletas aqui poderiam estar hoje vestindo uma camisa assim de Série A1 fácil, né? E existe uma dificuldade. Esse que eu te apresentei quando você chegou, o Gilson, ele disputou a Champions League. Aí, ó. Disputou a Champions League, foi pra lá, ganhou dinheiro, não sei o que ele fez com o dinheiro também, então tudo hoje joga aqui na Várzea, de 50 e ganha dinheiro também. Sim. Mas assim, você concorda que relativamente pelo que tem eu digo Alto Tietê, tá? Sim. Se você colocar Itaquera de lá pra cá até Mogi das Cruzes, e se você não quiser falar sobre os atletas, eu posso observar uma outra coisa, que ela vale a pena ser observada. É você olhar União de Mogi,
Lá acho que tem 2 times, né? União de Mogi e o outro. Tem lá, mas aquele lá, o Mogi. Tá, mas ele é credenciado pela federação. Tá? Federado. Aqui em São parece que tem 2 também. Tem o ZAC e Tá? o Ecos. Então, assim, é um perímetro que tem equipes para chegar à Série 1. Entendeu? E é uma luta, eu não me lembro nem se chegou à Série 2. Né? E agora, com essa questão aí da 5ª divisão que voltou agora, né, Gui, a partir desse ano, as coisas vão se complicando. Então, se a gente olhar para esse lado, a garotada que vem, eles acabam, por um lado, tendo bastante oportunidades, mas por outro, aí as vitrines. Né? Então, você depende aí de uma série de fatores aí para uma execução. Antes, né, se eu fosse pegar lá para trás, você tinha as suas peneiras e o pessoal que você ficava na dúvida qual escolher, porque todos eram bons. Hoje você tem o contrário. Você tem a dificuldade de tentar achar um que você pode olhar alguma coisa nele e falar assim, olha, dá para lapidar isso aqui ainda, mas você vê que há um trabalho. E um pouco que a gente vê, né, rodando por aí nas operações de jogos, é o seguinte, você vê a molecada saindo de ônibus assim para ir para os jogos, como se já fosse a final da UEFA, como se fosse... E isso aí acaba, acho que, quebrando um pouco da realidade deles. E aí você traz isso para o pé no chão, e aí é onde muitos falam assim, não, mas é o resultado imediato, né? Esse menino fala, puta, mas eu vou ter que fazer isso. E aí, às vezes, ele abre mão de algumas coisas, porque deixa, ou ele não quer treinar, ou ele não quer fazer certas coisas. Então ele acaba abrindo mão por um resultado imediato, né? Que é o dia 5, o dia 30, lá, as coisas garantidas dele. E brincar aqui, por exemplo, tá bom. Então, quando uma pessoa ela atinge isso daí, então você vê desde níveis profissionais a atletas de base, né? A gente fui fazer o jogo esse final de semana, molecadinha, sub-11. Ponte Preta e Rio Branco. Eu vi que você postou. Você vê assim, um molequinho pequeno já ensinado a fazer cera, a fazer a malandragem. Então, são coisas que vai tirando o brilho do que tinha do futebol antigamente, né? A briga do cara vestir a camisa, independente de resultados financeiros, né, de propaganda. E eu falo assim, se você pegar o Instagram dessa molecada que joga por aí, você olha e você fala assim, cara, tudo jogador elitizado. Mas na hora que você vai pro campo, você vê a realidade. Então assim, entra nessa dificuldade, né, de você poder achar pessoas e que vão fazer andar. E hoje muitos preferem ser um bom nome, mas dentro da várzea. E você olha assim para eles e fala, cara, você podia estar numa Série A, por exemplo. Pode falar, acho que isso aqui tá bom. E isso aí vai diminuindo cada vez mais os talentos do futebol. E hoje qual que é a vontade que eles têm? Dos poucos que tem ainda ser apresentado com um clube grande, desse clube grande ser o trampolim para ele já ir para fora. Né? Então hoje se tira muito, igual a referência que vocês tinham na época, o jogador lá da 72 do Palmeiras, do Corinthians. Hoje você já não tem, porque o cara passa, passagem rápida. Ele passa e já outro clube, passa e já outro clube. E isso vai diminuindo, né? Eu acho que o comércio do futebol, eu acho que ele acabou com isso daí, né? Que antigamente, são poucos, né? Que nasceram naquele clube e pararam naquele clube. Rogério Ceni, Marcos, mais uns outros aí. Hoje não, que nem você falou, hoje ninguém quer usar o futebol como uma vitrine. Exatamente. Né? Porque vê o exemplo do Neymar, do Cristiano Ronaldo, né? Que a fortuna que os caras ganham, os caras esquecem, entre aspas, um pouquinho de futebol e vai pensar no dinheiro, né? Aí às vezes dá no que dá. Teve uma avaliação aqui do professor Pingo, do Corinthians, lá no projeto do Zé Pretinho, né? Do Zé Preta. E o Pingo, já a quarta avaliação que eu vou, a primeira coisa que o professor fala, eu vim buscar coisa diferente. Igual já tem um monte lá, para mim não interessa, tem que ser diferente. E eu agora assistindo uma molecada, e a gente ainda conhece um pouco de bola, né? Então nós estávamos vendo o moleque bateu na bola, isso é diferente. O moleque pegou uma bola, deu um drible no moleque, foi na linha de fundo. Na linha de fundo, o moleque pau nele, ele balançou e ficou em pé.
Aí ele entrou pra área, o moleque pau nele, balançou, ficou o pé, fez o gol. Aí o Pico falou assim, é isso que eu vim buscar. É diferente, é um moleque habilidoso, vai pra cima, bateu, não caiu, objetivo pro gol. É isso que eu falei até pro meu sobrinho que foi lá, falei, ó, você viu, se espelha naquele moleque. E outra, que eu sempre falo aqui pra molecada, avaliação não se guarda a posição, você tem que aparecer na bola, procura a bola, se ficar parado lá, a bola não vir, ninguém vai te ver. É a frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então isso na peneira é a mesma coisa. Ô Gui, fala um pouquinho do seu trabalho. Hoje você faz o quê? Na parte de futebol. Vamos falar que é. Ou esquece o papel. Né? Eu falo assim, de papel eu não entendo nada. Mas de futebol eu entrei, até foi uma história engraçada, porque não gostava de futebol, né? Ele tocava os projetos aí, a molecada e tudo, e eu falei assim, se eu gostasse hoje, naquela época, acho que com certeza eu estava em algum clube aí. Mas então eu não era muito chegado de ficar aí acompanhando nem nada. Só que aí, na pandemia, foram tocar um projeto junto com o Rio Branco, na Americana, a categoria de base. E aí eles lá, né, cada um uma função, e eu falei, eu não entendo nada de futebol, não manjo nada, o que eu posso ajudar. E eu falei, bom, vê alguma coisa aí que vocês têm, que eu ajudo, né? Eu falei, então, aí passará, cuida dessa parte aqui, que é a parte mais fácil, que era a parte burocrática. Nada. E de fácil não tinha nada. E aí era pior, né? Era mais fácil que você queria levar água, pomada, os caras, né? Porra, te deram pior, mano. Deram pior. Falaram que era fácil, traíram eles mesmo. E sozinho, cara. E aí foram 4 categorias, sub-15, 17, 20. 3 categorias. E aí aprendeu também os protocolos do que podia, o que não podia. Pós-pandemia. E aí também teve os protocolos de saúde. Então, aí o que eu fazia? Lia tudo quanto era tipo de protocolo, eu estava lendo, regulamento, o que podia, o que não podia. Aí, na minha concepção, era uma pessoa mesmo que fazia isso aí. Então tinha uma pessoa no Clube X, no Y. E até que um dia a gente foi jogar Corinthians e Rio Branco, ali no Canindé. E aí eu tinha trabalhado à noite aquele dia, trabalhei a noite inteira, saí e vim correndo para cá pro jogo ia ser 9 horas da manhã. Vim correndo, aí o delegado que estava na partida naquele dia, ele pegou e falou assim, ó, põe para mim o nome dos responsáveis de cada área, porque a gente tem que pôr isso em relatório. Aí eu falei, beleza, aí eu coloquei meu nome em tudo. Aí ele falou assim, aí eu tinha entregado pra ele, começou a aí ele voltou, falei, tem alguma coisa errada, né? E quando a gente fala delegado, independente da sua área de atuação, pesa um pouco, né? Pessoal, sim, tá vindo ali. É uma palavra forte, né? Aí eu falei, puta, deu alguma merda ali, não sei o que tá acontecendo. Aí ele chegou e falou assim, viu? É pra você colocar o nome de cada responsável, não só o seu. Aí eu falei, mas eu sou responsável por tudo. Aí não é possível. Eu falei, isso é possível. E então eu andava sempre com uma mochila, notebook nas costas, e ali eu tinha separado categoria 15. Então eu tinha todos os documentos e separado o nome dos atletas. Então ali tinha ficha médica, tudo, já tinha tudo completo deles. E aí eu peguei e falei, mostrei pra ele, falei assim, aqui ó, sou eu disso. E na época da pandemia, o que precisou fazer? Todos os jogos e toda a comissão e os jogadores tinham que passar pelo teste do PCR. Então como que era feito? Tinha um prazo, em questão de horário, antes da partida. Todo mundo que iria estar envolvido na partida tinha que estar com o teste em dia. Então ia todo mundo lá no laboratório. Aí eu ia lá junto com todo mundo, esperava todo mundo fazer o teste, coletava os resultados com o laboratório, aí tinha que subir no sistema, ficha por ficha. E aí você tinha as rodadas duplas, que era sub-15 e 17, então uma acontece na sequência da outra, depois o sub-20, e às vezes era assim, o sub-20 jogava na quarta-feira, o 15 e 17 no sábado. Então, na terça-feira já tinha que estar o teste do 20 e na sexta-feira o teste do
do 15 e 17. Tudo atualizado. Tudo atualizado. E aí você tinha que entra na sua ficha, suba o resultado. Entra na sua ficha, suba. Ia fazendo. E aí passava pelo médico e tudo. Então ficava ali, às vezes, horas fazendo Os dois isso aí. exames, né? O PCR e o antígeno, né? O PCR e o antígeno. O que é antígeno? Lá Aquele que dá 24 horas antes. Um era de 3 O do cotonete? aquele teste do cotonete. E o pessoal já não aguentava mais fazer. Sério? né? Era tudo misturado, tudo sangrado. E aí você ficava lá e fazia e tal. E aí a federação falou assim, só que como tem essa questão da saúde, não pode ter torcida. Ah, tá. Só que Mas como isso que é- você vai falar com o pai, por exemplo, Que não pode ver o que filho não jogar. pode ver o filho jogar? Ainda mais um jogo desse, né? Aí o que a gente fazia? Dentro do sistema tinha suas funções. Então você manutenção de gramado, ele responsável pelo som, o outro responsável por alguma ajuda ali do clube. Então cadastrava os pais com funções aleatórias. Ah, tá. Jeitinho Aí- brasileiro. Só que aí também tinha o outro lado, não podia gritar. E aí não podia comemorar gol, não podia Tinha que nada. ser, Então era jardineiro. era aquele jogo assim. Vai, vai. Você escutava a bola rolando Não, no não, gramado. não. Mas foi ali que eu aprendi. Aí nesse jogo, esse delegado ele falou assim: por que você não vai trabalhar então como delegado? Eu falei, cara, não faço a menor ideia como foi isso pra você. Eu falei, já não dou conta desse negócio aqui, imagina de 2 times agora numa operação de jogo. Aí ele falou, não, cara, vai dar uma olhada com carinho. E aí ele foi passando algumas dicas. E aí eu fui olhando, fui estudando e tal. E aí eu falei, vou conversar com mais um delegado. Conversei com mais um delegado. Aí ele falou, cara, funciona assim, deu toda a letra. E aí fui passando por a gente fala que é igual um edital, né? Igual o delegado. Então, quando a federação abre, tem a quantidade de vagas lá que ela coloca, e aí você passa por um processo seletivo mesmo. Ah, você se inscreve para concorrer a uma vaga, tipo isso. Você passa por um processo seletivo. Entendi. Então, acho que, se eu não me engano, na nossa turma foram aproximadamente 6 meses de treinamento. E com treinamento eliminatório, né? Então, até você ir para a prática. E aí foi onde que eu ingressei. Então, ingressei, assim, né, na brincadeira de ajudar eles. Peguei a parte que era Na fácil. trairagem deles, né? Essa que é verdade. Na trairagem deles. E aí foi desenvolvendo como delegado. E aí hoje eu atuo na federação, né, como delegado. Então, desde os campeonatos paulistas. E é tipo tudo freelance, é isso? A gente presta serviço para a federação. Tá. Então você monta uma empresa. Ah, tá. Você Você é monta uma um empresa. um PJ. Um PJ e a gente presta serviço para a federação. E aí tem todo o regulamento que é solicitado para a federação. E é remunerado. E é remunerado por cada jogo, né? E aí o que acontece? Você vai, igual eu estava falando um pouco atrás, cada operação de jogo é um jogo. E aí é legal porque você roda muito estádio, conhece muita gente, muita dinâmica de jogo. E aí você vai ficando esperto com algumas Malandro coisas. da bola. Então foi o que eu falei pra ele assim, eu não precisei ser da bola desde lá de trás, mas o fato de você pegar a parte administrativa, você começa a enxergar algumas coisas que você fala, acho que estão me enrolando esse cara aqui. Porque você já tá balando de enrolado, né? Já começou a ser enrolado, né? Então como eu já comecei a ser enrolado... No processo enrolado. Exato. Bravo, hein? E aí eu entrei nessa parte como delegado de partida. Então foi assim, não gostava de bola. A minha habilidade, igual eu falei, era limitada. Pé duro, Pé você duro. chama. Agora, né, eu comecei a testar um pouco, porque eu sou canhoto. Então comecei igual a molecada fala aí no videogame, né, desbloquear algumas fases. E aí eu consegui desbloquear alguns chutes aí com a perna esquerda que tá fazendo diferença. Legal, mas... cara, que bacana isso, viu, Guilherme? É legal essa história, velho. E foi assim, então eu entrei totalmente aleatório, vamos dizer No assim. mundo né? da bola pela porta dos fundos, né? E aí fui entrava numa sala, ia conhecendo, e é legal porque, igual ele sempre falou, né, o futebol, como qualquer outro esporte, faz com que você conheça muita gente. Né? E antes eu não levava muito a sério até ele começar a ir comigo nos jogos. Então ele vai comigo todos os jogos, e às vezes não lembro que cidade que a gente foi, Monte Azul Paulista.
Eu lembro que quando veio pra mim essa escala, eu falei, eu não sabia nem que lado que ficava, né? E aí foi o Paulista 2. Foi o Primavera de Indaiatuba? Isso. Série 2. Série 2, é o time do Paulista Deco. 2. Foi Monte Azul contra o Primavera. E aí veio lá pra mim. Tava falei, o Rafael Marques, os caras tudo com a gente lá. E Ele lá fala juntou mais, ele, né? porque ele não conhece os jogadores, né? Agora no final de semana tivemos com o Anderson, lateral do Grêmio, que é a rapaziada aí da bola, como ele assim. O Anderson tá fazendo o quê? O Anderson ele tá na gestão do Juventus. Ah, tá. Anderson Lima. Anderson Lima. Então assim, o Gui conversa com vários, só que ele acaba não. Como Quem é eu, pai? Como eu, Quem igual é eu, pai? Você nem sabe, ó, domingo agora. Domingo não. Se eu pegar aqui a nossa conversa aqui, nos dias de jogos, vai ter lá. Ele tá falando assim, ó, o cara que tá aí do seu lado, e foi o do próprio Edmilson. Edmilson. Ele falou assim, ó, esse cara que tá aí do seu lado foi de seleção. Edmilson. Aí ele mandou, quem? Que esse cara? O cara aqui, né? O cara do lado dele conversando com ele. Eu conversando. Aí ele chegou no Edmilson e falou assim, quem é o Edmilson aí, velho? Mas na verdade o pior é que é um barato. Os caras, os delegados de partido, é assim, os caras que vão atrás deles, né? Os delegados nem vão atrás desses caras mesmo, porque esse outro Sim. né? Infelizmente não. Mas nesse caso é os caras que acabam precisando. Que de certa precisa, forma, né? É lógico que tem toda uma amizade ali dentro, tem todo um carinho, né, de ambas as partes, a galera toda, porque tem que ter um ambiente, né, de amizade, apesar do trabalho ser um trabalho de uma partida valendo 3 pontos, mas é sempre importante manter ali uma educação, uma postura. Isso é muito legal, mas assim, o E outra, dos jogadores. A amizade com esses caras né? Nossa, é muito uma legal. porta já aberta e outra muita resenha, muita bagagem. Tem muita malaiada, né? Sim, Você sim. mais do que eu sabe, né? Como eu falei, por exemplo, eu tive com um cara agora domingo não, sábado agora nós vamos fazer o jogo aí da Sub-23 em São Carlos. Cara, eu tive com o cara que jogou em São Paulo no Tubato, com o Zé Sérgio. Aí eu olhei e falei, cara. Então assim, só voltando um pouquinho ali atrás, quando eu entrei lá quando eu fui trabalhar lá na Suzano de Suzano, eu sou palmeirense de 79, final de 78 para 79. Palmeiras e Guarani no Pacaembu, o Palmeiras toma uma sapecada de 4-1. Beleza, ali me torno palmeirense. Cara, eu vou lá pra Americana trabalhar lá, quem que eu vejo na DC da São Jorge? Mendonça. Jorge Neguinho, Jorge Mendonça. Falei, cara, esses caras aí, eles gostam de interior, né? Sim. Então, assim, Zé Sérgio tá ali em Campinas, com um CTzinho lá perto do Viracopos lá. Esses caras sempre estão rodando por aí, sabe? Então, assim, eles, assim, que são mais jovens, e também nem interessa muito, porque já são um pessoal já de, né? Mas por aí os caras tudo tocando base. Por isso que eu te falei que esses caras, eles deveriam, né, com algumas exceções, dar uma consistência maior, né? Principalmente no que? Comportamento, parte psicológica, essas coisas todas aí é fundamental para a criançada hoje, né? Algumas coisas didáticas, algumas coisas eu concordo, mas outras sempre é bom ajuda, né? Com certeza. O Gui, qual que foi o jogo de maior expressão que você fez até hoje? Tive dos brasileiros, e aí os paulistas também, porque pode não parecer, mas o interior tem uma pressão de torcida Você é louco. que é impressionante. Então, assim, E vou te falar mais. As categorias menores, não especial, mas eu disputei a segunda divisão, antiga segunda divisão. Cara, é pior do que qualquer coisa no mundo. Jogar ali pro interior. Você chega no ônibus, tem barricada. Você chega na cidade, tem barricada. Exatamente. Naquela época que nós jogava, não tinha celular, tinha orelhão. Nós fomos jogar contra lá em São Manuel, 4 horas de São Manuel viagem. de Rapaz, né? 4 horas de viagem, um sol, 1 metro de altura. Ali é quente. Chegamos na cidade, é uma barricada, porque se os caras perdessem, eles estavam fora. Não estavam deixando eles entrar na cidade. Olha como que era o negócio. Respira é futebol. assim mesmo. Lá é assim. Então, assim, e aí tem vários exemplos de clubes que eles levam isso assim. Nossa a torcida Senhora. é fanática. Demais. Ali, Ponte Preta e Guarani é um caso Ponte à parte. Preta, fazer 15. o da Ponte Preta. Guarani, é verdade. Ponte Guarani. Ponte Guarani. Lá no da Ponte. Pior que o Palmeiras e Corinthians. É pior que o Palmeiras e Corinthians. Não, lá a gente foi fazer a Ponte agora no Brasileiro B. E assim, nada de detalhe verde. Não importa até se você é o delegado. Não pode.
Então, assim, tamanha é a rixa que tem. Sim. Então, e aí o que acontece? Cabe a nossa percepção, o delegado, a equipe de apoio, o pessoal que está ali junto, a ter esse controle, porque às vezes ferve no gramado, ferve a comissão, vai para a torcida. E aí também às vezes é o contrário, a torcida ferve o banco, ferve o gramado. E é onde o negócio começa a ficar meio fora do controle. Mas tem jogos principalmente mais pro interior ali, igual esse que a gente foi de São Carlos mesmo, é um exemplo. Sub-23. Negócio do tempo lá. Eles questionaram, pô, a gente vai ter simultaneidade no início da partida? Eles falaram, ó, não, porque todo horário tem, assim, a regra é início de partida. Não se atrasa início de partida, a não ser por algum motivo muito grave. Então, ele falou, não vai ter. Começou o jogo. E aí eles dependendo de outros resultados para saber se classifica ou não se classifica. E a torcida para lá, eles são muito, assim, acompanha de perto. O pessoal acompanha de perto. E aí eles ali acompanhando e tal. Como nesse dia estava uma temperatura amena, não precisou parar da hidratação. Porém, os outros jogos precisaram, que das outras partidas que estavam acontecendo. Ah, já teve um Aí delay já aí. teve um delay. Aí foi somando, eu sei que ficou 6 minutos de diferença. Nossa, deu um chabu. E aí estava se classificando ali na partida com os resultados das demais, os dois times. Acabou, mesmo os caras sabendo assim, não, a gente está classificado. Ficou aquele clima, silêncio, né? todo mundo acompanhando ali com o telefone, onde podia. E aí a hora que passou 6 minutos que acabou a partida, aí Uau, festa, torcida ali, ficou eufórica. Então é legal você ver isso também. Sim. Mas também tem esse lado do cuidado que a gente tem que ter, porque é igual eu falo, o que tem que acontecer é o jogo, né? Então ninguém está ali por conta do delegado, por conta de apoio, por conta... A função do delegado, qual que é num jogo de futebol? O delegado, ele, além de apoiar os clubes em relação ao cumprimento do protocolo que a federação pede, ele auxilia o andamento da partida. Então, auxilia a arbitragem, a equipe de apoio também está ali junto com a gente, que são os fiscais, que o pessoal, quando você olha na câmera, ali tem uma galerinha meio de terno ali próximo ali do gramado. Súmula também? Súmula a gente deixa com a arbitragem, que é a arbitragem que faz. Só que, por exemplo, vai jogar o seu time e o time dele. Então vocês dois são representantes, vocês é o meu contato direto. Então tudo que aconteceu em vocês. E a sua documentação, eu pego, então a súmula, documentação de atleta, comissão, aí pego junto com eles também. Reuni, tá tudo certo, aí eu entrego para a arbitragem. Aí a arbitragem, antes da partida, faz a conferência, vê se está tudo certo, documentação, nome de atleta, número de camisa, porque aquela ali ainda é a pré-súmula. Então, aquele cara que fica lá, por exemplo, sentado, né? Ó, vai sair o Guilherme, vai entrar o Ivo. Aí eu tenho que passar por esse cara para falar, ó, vai sair o Guilherme para entrar no lugar dele. Esse cara que faz isso quem é? É um quarto árbitro? É o quarto árbitro. Não é o delegado? Não, a gente só auxilia. Porque às vezes o que acontece, já tem essa malandragem também. O time tá ganhando. Aí você olha assim, pô, o cara vai colocar 2 minutos pro cara jogar bola? Mas o quê? Pra segurar o jogo? E aí cada substituição é contada só 30 segundos no acréscimo do tempo. Então, aí vem aquele, tipo, 4, 5 jogadores numa pancada só. Você fica com ponto ouvindo a arbitragem? Não. Aí só quem fica só a arbitragem. Só a arbitragem. Quando tem o VAR, aí eles ficam com ponto. Quando não tem o VAR, eles não utilizam. Aí eles utilizam, você vê aqui na parte do juiz. Então, às vezes, o quarto árbitro fica e os assistentes também ficam com um bip. Então, na bandeira, né? E aí eles combinam. Sim. Pré-jogo, ó, a hora que eu bipar 3 vezes é por conta disso. Um impedimento, ou porque eu vi alguma coisa. Então, na partida, o delegado fica mais só mesmo auxiliando, vendo a questão dos protocolos, desde imprensa, reportagem, a torcida, os acessos. Então, assim, quando a gente... Mas responsabilidade grande, né, cara? A gente... Um exemplo clássico aí, né, assim, foi aquele jogo Brasil e Argentina ali. O delegado teve um papel fundamental. Vai ter jogo, não vai ter, clássico. Aquilo ali multas, por exemplo, jogou um chinelo. Essas coisas todas aí, o delegado... A atuação é do delegado mesmo. A responsabilidade de vocês, não porque assim,
tudo é daquela maneira assim. Eu vi o cara, igual já aconteceu também, do cara arremessar o chinelo de propósito e também sem querer. Caiu. Caiu. Na verdade, O cara, nesse dia eu lembro, tava chovendo e o cara veio, porque começou a briga, o tumulto, e acho que ele veio tão eufórico e na hora que ele foi, ele escorregou na arquibancada. Só que a parte da estrutura lá era vazada, então a arquibancada ficava na parte de cima e que embaixo era o gramado, bem colado assim. E aí ele escorregou, na hora que ele escorregou foi os dois chinelos assim, bem na onde estava acontecendo o tumulto. E ele ficou lá no chão, né? Aí o pessoal, aqui ó, jogou um chinelo, não sei o que, Principalmente no adversário, né? Exatamente, foi bem no adversário. Só que aí na hora eu vi, né? Falei, não, então, tipo, mas se eu não tivesse visto, aí a gente relata. Tem que relatar, né? E aí o clube mandante, ele sofre as penalizações de acordo, né? Sim. Que aconteceu com o Santos, né? Aconteceu com o Santos, tem essa questão igual do Corinthians, com os gritos homofóbicos. O pessoal acha que não, mas é uma situação que pesa muito. Eu já presenciei em jogos que eu fiz com a arbitragem, então, igual eu falo, a torcida pro interior, eles são muito, além dos estádios ser bem próximo, então é alambrado, gramado. E então eles estavam ali, o cara fez um comentário, o quarto árbitro, ele se sentiu ofendido. E como tem policiamento nos jogos, ele já falou, então parou o jogo para verificar essa situação. Então são situações que o delegado tem que ficar constantemente atento. Atento a tudo, né? E porque tudo que rola, principalmente em jogos que são televisionados, caiu uma energia, aconteceu algum tumulto, alguma coisa, a televisão está ali e ela não está sabendo. Então, eu já tenho, ele é representante do clube mandante, já ligo para ele, levanta a informação do que está acontecendo, e aí repassa essa informação. Mas tudo é sempre assim, muito bem conversado. Então, antes das partidas... Tomar uma decisão que possa prejudicar um clube e depois provar que você está errado... Exatamente. Né? Você Não é fácil não. perde a credibilidade. É dinheiro envolvido, é população envolvida, sabe? É muita coisa. Ainda mais a desconfiança que tem no futebol hoje, né? É caro, sai caro, sabe? Você viu aquele... o amarelo, quem foi que tomou o amarelo? Acho que o Rascaeta, que é da seleção brasileira, que era do Flamengo, que está jogando lá fora, o Paquetá. Então, o amarelo que ele tomou lá, então, né? Tá todo mundo, isso aí ele tomou intencional. Uma falta no meio de campo totalmente desnecessária. Realmente a federação assim, ela é bem criteriosa. Agora eu tenho acompanhado bastante o guia e assim, eu mudei bastante o conceito acerca de algumas coisas, sabe? E eu vejo realmente um negócio muito sério. Nós mesmos já fomos penalizados lá na época que nós estávamos fazendo esse trabalho com o Rio Branco lá. E nós tivemos um caso até interessante, de um atleta que nós escalamos ele do sub-20, nós estávamos liderando a tabela, né, numa chave dura, né, que a Ponte Preta estava voando, né, e estava com o Red Bull e tal, e o que aconteceu? Por causa de um atleta lá, a gente gastou dinheiro, a gente perdeu 7 pontos, teve muitas, sabe, você acaba tendo muito transtorno. E às vezes essas equipes interior que às vezes tá com essa falta de estrutura financeira, cara, é muito complicado, sabe? Eu já tive do outro lado lá, quanto a isso aí, é difícil, cara, é difícil mesmo, sabe? Então é bom não dar motivo pra, sabe? Uma coisa que eu falava pra eles quando eu tava fazendo essa operação, que às vezes eles falam assim, tem que fazer, né? Quando você compra um produto, vem lá o manual, a gente não lê. E às vezes a gente paga caro por não ter lido. E dentro do regulamento, como todos os outros lugares, tem as suas normas, a federação ela tem as mesmas coisas. Por quê? Porque senão vira, por que a gente fala, né? O várzea. Porque é um juiz, vamos lá, bola no jogo e acabou. Sem muita regra. Mas quando você fala do profissional, que é onde você para. Aí é onde tem regra, é onde tem os cumprimentos, as normas. E tudo isso daí tem que estar alinhado. Então, às vezes a gente fala assim, puta, né? Mas por coisa de uma besteira, entre aspas, no dia, não pode. Então, assim, é onde você para e quando a gente olha, assim, às vezes assistindo os jogos pela TV, você olha assim, aí você vê tudo bonitinho, olha bancada e tal.
Só que por trás tem muita gente, muita operação acontecendo. É que nem aqueles caras que ficam, eu acho aquilo, eu não consigo, eu acho que eu não sei, serviria para aquilo. O cara que fica ali na frente, com colete amarelo, olhando para a torcida e o jogo lá nas suas costas. Os jogos grandes são... Rapaz, já pensou assim? No Emirados, em todos os lugares. Tudo. O interessante é que no Emirados é cheio desses caras. E quando o jogo, todos os lugares é cheio. ele tá chegando mais perto da final, é mais gente, a cada 1 metro, às vezes você vê um cara... Exato. Porque entra nesse negócio. É o security lá, né? Os caras falam. Quando a gente tem pré-jogo, a reunião preparatória. Então, todos os jogos a gente faz essa reunião com os representantes, policiamento, todo mundo que vai estar envolvido. E aí, nessa reunião, a gente debate tudo que pode acontecer. Então, a gente monta um plano de ação e aí deixa tudo no papel. Por quê? Às vezes, coisa besta, questão de uniforme, por exemplo. A gente combinou que você vai jogar de branco e ele de preto. E aí, chegou lá e você fala assim, então, eu quero jogar de preto. Aí, e ele só trouxe o preto. Então, assim, aí falou, está aqui no plano de ação que a gente combinou. Então, desde esse respaldo, a gente pensa em tudo. Se o cara vir trucar, você tá acusado. Exato, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente já deixa tudo tem que estar planejado para justamente não evitar de acontecer algum transtorno lá na hora. Verdade. Deixa eu dar uma repassadinha aqui na rapaziada. José Bonifácio, o problema do futebol não é o futebol em si, mas muita gente incompetente tomando conta, isso acabou com o futebol brasileiro. Fato, ô Pizza, certinho. Pizza é um parceiro nosso que mora lá na cidade de Tiradentes, faz parte do meu grupo de amigos aí que a gente bate uma bola. E bem colocada a sua posição, viu, Pizza? Fala que futebol é administração. Tem que ter, né? Nandi Davan, boa noite, Índio, convidados, uma ótima resenha para nós, verdade, obrigado, ô Nandi, parceiraço da gente. Alexandre Torrigo é um cara que está dando força para o nosso programa aqui, ele tem uma empresa que chama JCT, trabalha com esquadrilhas, né, janelas, portas, sacadas. O telefone para contato é o 94789-6838. Ô Alexandre, eu peço desculpa para você que hoje estou sozinho, eu não estou tendo condições de estar colocando, tá, na tela do programa a sua chamada, mas na abertura do programa a gente falou dela, tá bom? A JCT, então, esquadrilha do nosso parceiro Xande. Ele tem uma loja virtual que é através do WhatsApp 4789-6838, janelas, sacadas e esquadrilhas, tá bom? O Paraíba entrou aqui, Europa, boa noite a todos, obrigado Paraíba pela moral. O Ulisses agora é ponta esquerda no Urupês, 4 assistências domingo, cê é louco, o moleque tá voando, hein? O Ulisses deixar, ele vai no fundo mesmo. Esse moleque é habilidade e sangue no olho. Esse é das antigas, hein? Aqueles laterais que apoia mesmo, tá nem aí. Quem tem que marcar é o atacante, não o lateral. O Ulisses é desse cara que tem isso daí, eu tiro o chapéu. Comigo vai aprender a fazer gol, né, Ulisses? O Xande chutou aonde, Xande? Me ajuda aí, velho. Silvio Antônio, boa noite, Índio e os convidados. Vai um abraço daqui do sul de Minas Gerais. Obrigado, meu amigo. Tá me devendo um queijo, hein, Silvio? Tá me devendo um queijo. Obrigado pela moral, tá? Rogério Ribeiro, boa noite, amigos. Índio, meu amigo, Rogerinho, joga lá com o Nandi Davan, lá no Emura. Esse moleque é uma fumaça, rapaz do céu. O Emura tá tapete lá ainda? Não tá o tapete, mas o campo tá bom, né? Tá bom. E esse cara aí, ele já tá com uns 40, quase 50 anos. Ele teve um acidente de moto, a perna dele deu um problema. Parece que tá pior. Pra catar esse moleque só dando um tiro nele. Só pra catar. Vamos levar pra Americana. Só se dá um tiro nele, porque é uma velocidade, é uma habilidade. Vamos levar pra lá, vamos levar pra assinar com nós lá. Rogerinho, parceiraço da gente. Programa top, como sempre. Obrigado, Rogerinho. Tonhão Mogi. Tonhão é um dos caras aqui também que é técnico de futebol. Tá na Copa lá abaixo, só monta esquadrão. Tá na semifinal, lá do Ponte Grande. Isso. Boa noite, Índio. Tonhão na bala, pai. Índio, estamos na semifinal da Copa Labarce. Agora é um passo para a grande final. 13 tá na bala. O time dele é o 13. Só monta time bom. Esse cara não corre errado. Só moleque bom. E essa Copa é 60 pau o prêmio. Olha aí, Índio. Parabéns, viu, Tonhão? Que nem eu falei, esse moleque aqui, rapaz, ele acompanha nós desde quando ele era criança, né?
que ele acompanha nós. Ele fala que tudo que ele tem hoje ele aprendeu com nós. Nossa, que É uma coisa muito... muito... dos prazeres, né? Não tem preço isso aí. Obrigado, viu, Tonhão? Você sabe que eu sou seu fã, eu sei da sua capacidade. Ele falou assim, Índio, ganhamos, estamos na semifinal. Eu falei, tá, e daí? Onde é que tá a novidade? Jair Mário, grande Índio, convidados, boa noite, ótimo e abençoado programa a todos, sucesso, obrigado, Jair. Luiz Souza, boa noite a todos, ótimo programa, obrigado. Zé João, boa noite, meu amigo Índio, parabéns pelo seu trabalho. Zé João, hoje ele está à frente aqui putz, eu sempre esqueço, aquele que toma conta de criança, né? Como é que chama? Rapaz do céu, meu Deus. Ô João, Conselho Tutelar, ele é à frente do Conselho Tutelar. Zé João, rapaz, se não fosse a bola, ele seria um puta de um jogador. Pena que a bola atrapalha ele. Olha aí, ó. Parceiraço da gente. O seu Zé tá falando, boa noite, amigos do Bola Anda com Bola, convidados, estamos atentos na live. Obrigado, seu Zé. Seu Zé tá em Araraquara, seu Zé? Tá, lá em Araraquara de olho. Seu Zé, você vai queimar aí, rapaz do céu, hein? O cara, quando vai morrer, que ele fez muita coisa ruim aqui, ele faz estágio aí pra ir pro inferno, viu? Aí é quente, hein? Minha mãe do céu. Manuel Carlos Martins, Carrinho, esse é outro lateral. Esse moleque aqui é um dos maiores ganhadores de título aqui da América, da Zona Leste, Alto Tietê. Carrinho. Onde tem o time ganhando, você pode ir lá na lateral direita, tá o Carrinho. Tá lá, né? Tá o Carrinho. Esse moleque é... Carrinho. Parabéns, viu, Carrinho? Tamo junto, moleque. Bom programa que tá falando. Cláudio Ege, esse você conhece. Mas esse aí eu conheço, hein? Boa noite, amigos. Manda um abraço ao Cícero, ou melhor, ao Maguila. Rapaz, olha aí. Trabalhamos juntos e jogamos muitas vezes. Você lembra do Ege, do Cláudio? Lembro, acho que lembro, rapaz. Como não lembrar daquele japonês, rapaz? Acho que ele era da 8, não era? Se você quer saber do melhor, eu fui padrinho de casamento dele. Dele, do Cláudio? Do Cláudio, do laboratório. Ele trabalhava com a agência, né? Eu acho que ele aposentou, hein? Rapaz, eu fiquei bem afastado, como eu te falei, né? 20 e tantos anos ali. E outra, pra gente encontrar esses caras aí, tem que marcar, Índio. Olha, E só assim, né? Eu falo pra você que eu venho mais pra cá do que a galera sobe pra lá, né? Parece que o pessoal tem um pouquinho assim com a cidade, com a região de Campinas. É muito Mas um grande abraço pro Cláudio aí, um amigaço, cara. Pô, sempre foi, né? Gente, tivemos uma história ali na Suzano ali, cara, nossa. Esse japonês gostava de bater também, né? Esse era uma coisa, cara. Ele andou postando umas fotos, a gente teve alguma lesão esse tempo atrás. Isso! Né? Eu acho que ele foi bater alguém. Acho que recuperou já, né? Já tá em pé. Graças a Deus, tá em pé. Já tá batendo de novo nos outros, né, japonês? Isso aí era maldoso, hein? Mas gente boníssima, né? Dentro do campo é assim mesmo, tem jeito. O Nani tá falando, muito bom esses ensinamentos que às vezes muitos pensam que só o futebol no campo, mas tem muitas coisas, né? Pessoas envolvidas para ter um bom jogo. É isso aí, Nádia. É o que o Guilherme faz, é o que ele narrou aqui para nós, né? Que muitas vezes a gente não tem acesso a tudo, não tem conhecimento, né? Que é simplesmente, para nós é fácil. Sentar lá, ligar e assistir o jogo, né? Mas é que nem eu falo, tudo é uma pirâmide. A gente só vê a ponta do iceberg, iceberg. E o que está lá embaixo, muita gente não enxerga. Muita gente não enxerga e é bem maior do que o que a gente vê lá em cima. Desde de horário, às vezes vai jogar agora 9 horas o jogo, a gente já tá lá já desde as 8 horas da manhã. Já colocando já. É verdade, cara, começa cedo, né? Maria Nascimento, menino de ouro, valeu. Quem é Maria Nascimento tá falando de você, né? Acho que essa daí é minha tia. Sua tia? Por isso que ela tá me elogiando. Então, menino de ouro, valeu. Eu pensei que era um time de futebol, viu? Que tem um time aqui que chama Meninos de Ouro aqui na Zona Leste. Cláudia Durão, parabéns pelo programa, ótima resenha. Aprendemos um pouco sobre as 4 linhas, verdade. Até eu que, eu sou da bola miliano, tem coisa ainda que eu tô aprendendo com 61 anos. E assim, né, aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa. O Xande tá falando, fique em paz, mas vamos estar divulgando sim, tá, o Xande? Ao longo do programa aí. E o Castro, né, que cede o espaço aqui para nós, o Major Castro, ele deixou um recado aqui para mim, que é para eu divulgar a Segurança em Pauta com o Major Castro, toda terça-feira, às 20 horas, assinante Claro, canal 527, e pelo YouTube na rede Alto Tietê, reprise às 23 horas, tá bom? Chama Segurança em Pauta com o Major Castro, quem puder acompanhar lá, com certeza vai ter um bom ensinamento sobre segurança, né, que é a área do Major Castro aqui, que foi da Rota, hoje é presidente da Rotary Club, e
É o cara que sempre está trabalhando pela cidade aí, beleza? O que mais que eu tenho que falar? Tem que falar da ajuda do Pix, né, gente? Toda terça-feira eu faço um desafio aqui e hoje eu não vou deixar diferente. Vocês que estão do outro lado aí, que puder ajudar o programa com qualquer valor através do Pix 947962857, cara, vai ajudar bastante a gente dar sequência nesse trabalho aqui, tá? Qualquer valor, sempre, né, nas terça-feiras alguém vai lá, faz um depósito com a gente só tem que agradecer a vocês, que é graças a vocês que esse programa está no ar. Já pensei em desistir várias vezes, porque não é fácil manter isso aqui no ar. Tem um custo, eu venho lá de Itaquera para cá para apresentar o programa, e tem esse custo, tem um custo de equipamento, enfim. E às vezes, né, eu sou aposentado e eu não posso tirar do meu orçamento. E para manter isso aqui no ar, eu peço muita ajuda de vocês aí que puderem nos ajudar. Que nem agora está o meu parceiro, meu amigo, o Xande, né, através da JCT, da Esquadrilha Janela e Sacados, que está patrocinando, dando uma força para nós aí, tá? E a gente precisa de pessoas que nem ele, que nos apoiem, ok? O Pix de ajuda é o 947962857. Ô Cícero, e hoje eu lembro que você veio uma vez aqui conversar com o Caide, né? Ah, sim. Sobre, eu acho que talvez verdade. uma parceria. Estávamos ainda nessa fase aí que eu falei para você, empolgados um pouco com esse trabalho, do trabalho de base lá, né? E me parece também ele trabalha ainda na Novo Horizontino. Ele trabalha, né, com agenciamento também, né? Isso. Tá com esse trabalho, né? Acho que eles têm um trabalho forte lá, né? O pessoal do Novo Horizontino. Mas assim, aí nós tivemos acho que 2 anos lá, né, no pessoal do Rio Branco lá, e aí a gente finalizou o contrato e eu estava junto com o pai desse atleta que saiu do nosso projeto, né, que hoje está disputando a Premier League, e aí venceu esse contrato e aí a gente tentou mudar um pouco, né, e agora eu também, que esses network que tem feito aí nos clubes, a minha visão ela tem mudado um pouco a respeito disso, né? Então agora eu estou num momento assim, né? Eu estou aí num momento de reflexão, né? Acerca do que realmente eu vou fazer no futebol, né? Porque o futebol ele tem tido várias variáveis, só que é complicado você falar, pô, eu vou nessa daqui, né? Eu já tive em várias, eu já circulei em algumas, né? Eu acho que todas elas têm complexidades. Mas tem algumas que ainda tem que ser um pouquinho mais esmiuçada, trabalhada. E eu sou um cara que eu gosto de estudar isso, sabe? Eu sou detalhista para essas coisas, né? Então eu pretendo ver no que eu posso ser mais útil para o futebol, né? Eu acho que hoje precisa disso, né? Porque o futebol ele vem, eu vejo por aí, igual o Guilherme estava falando aí, é muito interessante que se você observar, ele estava falando aí, ele faz a categoria de base da Sub-11 até o brasileiro. Não fez ainda feminino, mas é apto a fazer porque CBF, federação, né? É o mesmo trabalho. Só vai mudando os protocolos, né? Então assim, a gente vai olhando tudo isso, Indy, você vai começando a ver o que falta aqui, o que falta ali, então você vai juntando essas necessidades. Aí eu comecei a observar, cara, eu acho que tem muita coisa a ser feita, sabe, cara? E a região que nós estamos ali, se você olhar, que me vem à memória agora ali, ó, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Independente, Velo Clube, Rio Claro, São Carlense, Ponte Preta. Nossa, é muito time, tem um raio ali pequeno, tem uns 15 times aí, né? Então, assim, é muito time, é muita gente, fora os projetos de excelência que tem por aí, né? Santa Bárbara, União Barbarense, do meu lado ali, por Rio Branco. Então assim, o americano não existe mais. O americano não, o americano foi um nome fictício. Foram 3 empresários, né? Que juntou lá, tá o Ricardo Navarro teve aqui, né? O Ricardo do vôlei teve lá. O zagueiro lá, o Edinho. Eu me lembro bem do Ricardo. O Ricardo, o Edinho, eu tô tentando lembrar o outro. O Ricardo eu sei que estava envolvido lá, né? Que ele viu, acho que o projeto que ele estava fora do vôlei. Do vôlei, né? E ele esteve até fora do país também, se não me engano, fazendo um trabalho com o vôlei. Venezuela. Mas como eu acompanhava o Ricardo já desde a época do Repórter Suzano, né? Que a gente já acompanhou aí. Então, quando ele chegou lá, eu falei, pô, o cara mudou né? Enfim, mas é cara que estuda o esporte, então tem mercado. Enfim, fizeram esse Americana, fizeram esse intercâmbio com o pessoal lá de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba e o outro lá, o... Como que é o nome do time de lá do Pindamonhangaba? Não, peraí, ó, putz, O vale lá do... é o outro, passa Aparecida, tem essa cidade. Taquaritinga, não, como que é? Não é não, cara. Daqui a pouco a gente lembra. É isso. Aí eles fizeram isso aí e foram jogar com o nome do Americana, né? Isso. Pegaram o estádio do Rio Branco e fizeram esse trabalho aí. Mas aí foi uma coisa política junto com o prefeito de Americana, e fizeram tudo isso aí. Mas foi uma parceria que eu não sei dos detalhes da parceria, mas sei que não demorou muito. Né? Logo o Rio Branco voltou à tona, né? E o Rio Branco está aí hoje entre os 8 classificados para disputar, né, essa série sub-23, né? Ou Bezinha, como alguns chamam, né? Profissional não tá? É a segunda divisão do Paulista, né? Ah, tá. Essa daí tá União Barbarense, Uhum. São Carlense, Taquaritinga, esse pessoal aí. E eles estão agora nas quartas de finais, né? Aí sobe para a Série A3. Inclusive, esse ano agora, o Índio, essa Sub-23, ela dividiu, cara. A partir do ano que vem vai ter a quinta divisão. Então vai ser difícil, vai ser É aquilo muito que nós complicado, comentamos antes né? de entrar no ar aqui. Voltando então ao raciocínio. Então, olhando para tudo isso, temos aí bastante contato com os clubes, tudo isso aí pra gente, graças a Deus, não falta. Temos aí esse contato aí com o pai desse atleta que saiu do meu projeto lá, né? E continuamos com essa bela parceria. Mas eu diria para você... Quem é esse atleta? É o Emerson Royal, né? Ah, o Emerson O Royal. Emerson Royal, ele foi um atleta que saiu do projeto que eu tinha lá em Americana, né? Quando eu cheguei lá, Você leva uma parte do dinheiro dele como como é que chama? Como que gerou? Não. tem isso? O que teve foi isso, essa parceria que houve com o Rio Branco, Tá. foi uma quantia razoável que foi investida lá na base, foi através disso. Foi através da amizade, foi através de tudo conquistado, mas nada de papel, nada de... Até porque quando ele passou lá, ele era uma criança, né? Uhum. A gente continua hoje com um laço afetivo muito, sabe, muito próximo, mas é assim, nós nunca tivemos nada de, me dá isso, aquilo. Pelo contrário, eu já até, graças a Deus, consegui ajudar algumas pessoas lá por intermédio do pai dele, mas foram pessoas que de uma forma ou outra acabou ajudando ele também ao longo da carreira. E aí essas pessoas, por eu ter muita amizade com o pai dele, somos muitos amigos, e então assim, ele acabou, o pessoal me procurando, e de certa forma eu acabei, né, facilitando algumas coisas para algumas pessoas que tiveram, né? Então assim, esse trabalho com o Rio Branco foi feito através desse vínculo, né? E desse trabalho que foi feito com ele quando criança, né? Porque eu peguei, ele tinha 9 anos, né? Nossa. Mas até hoje é a criança de sempre. Que legal. E a sede do Rio Branco, que é ali no centro ainda, que eu lembro quando eu morei lá, tinha ali em frente à farmácia, né? Sim, da Droga Pires. Isto, que antes era outro nome. Não, ali Droga vendeu. 30, né? Então, aquela lá vendeu, né, Uhum. destruiu. Eles continuam só com a sede náutica, né, que é naquele bairro Praia dos Namorados, lá pro lado dos Praia Namorados, Azul. né, Praia Azul. E continuam com a sede náutica. Mas o Rio Branco, a dívida dele, se você for ver hoje aí, relativamente aos clubes do interior, eu acho que não é uma dívida tão grande. Eu estava olhando lá, da praia é pagável, né? E é uma judiação de tantos atletas, né? Não sei se você assim, lembra de alguns que saíram dali, acho que... Macedo, não era? Nossa, Macedo, todo não. mundo quando fala do Rio Primeiro, Branco, Macedo é lembra do referência Macedo. de lá, né? Cara, eu vou te Pena, falar. viu? Pena não. Não, o Pena saiu também, mas o Pena, cara, olha, foi muita gente. Eu tinha até esquecido do Pena. O Pena foi, em 2000, foi na minha casa, deu uma camisa do Palmeiras na época da Parmalat. Quando ele tava naquela competição lá da Libertadores, naquela Copa Mercosul. Ele foi lá, me levou a camisa, né, Gui? Então assim, ele... Eu lembro aquele time. Eu vou te falar alguns nomes, Indy. Vai tentando, Sim, vai tentando lembrar aí, cara. Decente familiar. Marcos Senna, Marcos Cera. Marcos Assunção, Nossa. Flávio Conceição, Flávio Conceição. Romarinho agora recentemente, Romarinho. Wanderson, que está na seleção brasileira, foi convocado agora lateral direito. Esse eu não lembro muito. Não, mas vai jogar agora, o Aham. Diniz convocou ele, tá no Mônaco da França. Tá. Sandro Hiroshi, mineiro, não precisa falar. Marcelinho Paraíba, que chegou lá da Paraíba, uns timinhos que ele jogou, mas aí ele se efetivou realmente ali. Pena, né? Cara, Macedo, cara, é muito jogador, viu? Então, assim, o Rio Branco realmente, do interior, cara, ele tem uma história linda. Tem. E aí entra aquela coisa, né, que a gente sempre fala, por isso que eu falo pra você, como faz falta pessoas que gostam de estudar e fazer as coisas acontecer. Isso é importante.
né? É assim como tem os jogadores que ali dentro, e eu até tava pensando, né, cara, se a gente olhar ao longo desse tempo que você joga aqui em Suzano, na região, eu digo você, o seu grupo, o meu grupo, vamos falar assim, sempre a gente fala das mesmas pessoas. Você já reparou isso? É um legado, né? É um legado, né? Então, para as coisas administrativas, assim como o Guilherme estava falando, é importante também o legado. Só que esse legado, ele não nasce assim, sabe? É igual hoje, porque hoje está tendo uma dificuldade tremenda. Você pega um garoto, leva para uma escolinha, 6, 7 anos, cara, não importa. O pessoal leva, cara, a gente acompanha aí. O pessoal já começa, circuito, não sei o quê, e vai largando a parte cognitiva da criança de lado. Aí a criança vai, começa a se tornar o quê? Um robozinho, vai. Quando você vê o atleta hoje numa Série A1, aí você percebe que quando vira uma partida de futebol, que um repórter aborda um atleta, o destaque da partida, o time inteiro às vezes está perdendo, aí o repórter fala assim, aí ele fala assim, vamos ouvir o que o professor tem a dizer para a gente voltar. Para a gente fazer o que ele falar. Ou seja, você não tem sabe, você não tem uma... É a mesma fala. Você não tem assim algo diferente para fazer, você não tem algo diferente para apresentar, entendeu? Então eu acho que ficar só naquela do talento, cara, complicado. Você tem que ter outras variáveis que contemplam e completam um atleta. Isso aí, infelizmente, muitas vezes em grandes clubes tem passado batido, entendeu? Eu acho também que o jogador hoje, né, os caras são limitados na fala também, né? Os caras proíbem, cara. Tanto é que quando acaba o jogo, você só pode falar o Guilherme, o Cícero não vai falar hoje. Os caras falam, Guilherme, você vai lá, você vai falar isso. É tipo que nem ele fala, é um protocolo. É um protocolo jogador. Então, tomamos gol, agora a gente vai ver o que o professor tem que falar e voltar no segundo tempo aí. Mas é uma amarração. Os protocolos, eles são assim, na hora do intervalo, é um jogador de cada time. Se possível, já antecipar quais vão ser as perguntas. E aí depois na zona mista também é a mesma coisa. Quantos repórteres vão passar, quantos vão perguntar, quais são as perguntas, e aí eles repassam isso aí para os clubes que vão estar sendo entrevistados, mas é tudo limitado, né? Se limita a muita coisa. Até acredito, é uma opinião minha, que eu acho que quando você se limita muito na sua resposta, é diferente das respostas anteriores, né? O pessoal comentou agora lá no Jogo da Ponte. O cara falou assim, eles comentando lá sobre o Romário, o dia que ele falou assim, vou fazer três gols e vou de volta pro Brasil. Tá. Assim, quando ele tava né? no Barcelona, se não me engano. Foi no Barcelona, né? Eu quero ir embora. Você só vai se vai, tá bom, vou fazer 3 gols e vou morrer. Né? E hoje, como o pessoal acaba se limitando muito a essas coisas, o que o cara fala? Não, vou chamar a responsabilidade, não. Vai que eu falo alguma coisa aqui e depois vão me cobrar. Então, tem esse lado também. É porque a mídia ganha muito dinheiro com isso, né? Você vê muito programa esportivo aí e os caras ficam lá só... Que nem o Neto, hoje o Neto regaçou o centroavante do Corinthians lá, né? Eu não assisto, né? O Alberto? O cara ganha não sei quantos mil e um pé de rato, que não sei o que lá. Ele não tem trava na liga e nem respeita, né? Como ex-atleta, eu não gosto dele por causa disso. Ele não respeita a história de ninguém, né? Ele acha que ele é o bambam. Tanto é que o Marcão já quis bater nele, um monte de jogador já quis bater nele por causa disso, né? Por causa da arrogância nele. Ele fala que ali é um ator, mas só que um ator não pode, né? Vir numa rede nacional e falar o que fala. Eu falo assim, o Cícero mostra vergonha, não vale o que come. O Cícero... Aí para o Cícero, é brincadeira. Mano, mas uma coisa fica provado, né, Índio? Para nível Brasil, fica provado que tudo aquilo que dá Ibope, a empresa, por exemplo, se ele não tivesse valendo nada para a empresa, ela já tinha feito o que a Globo está fazendo com alguns aí, não dá audiência, vai embora. Então o que acontece? Infelizmente isso aí é uma coisa assim, se o pessoal começa a dar Ibope, começa a dar a curtida lá, tá bom. Né? Você falou uma coisa que é verdade, hoje o que dá Ibope em tudo são coisas erradas. Infelizmente, cara. Hoje no nosso país o que é errado é certo, o que é certo é errado. Mas é aquilo, cara, cultura, né? Precisamos de mais cultura. Quando você vai para uma partida de futebol, é raro você ver, é raro. Mas quando você vai para uma partida de futebol, como o Guilherme falou, você entra no vestiário, eu entro em vários. Vestiário, que o pessoal tá chegando, lógico, eu não entro em pré-eleição, essas coisas, já tive em vários, mas nas nossas equipes. Mas assim, em jogos quando a gente vai assim, em vestiário eu não entro. Entra às vezes antes das equipes, essas coisas assim, a gente sempre tá junto ali e tal. Mas quando o pessoal reserva aquele momento de preleção, ali com eles e tal, beleza.
Mas você percebe, Índio, que um jogador de Série A3, eu vou parar na Série A3, tá? Pô, o cara desce do ônibus, se você vê a mala que o cara desce, bom, você sabe. Às vezes o cara não conseguiu nada ainda. Nada. E ele desce assim naquela mala, sabe, naquela... Porra, e pior de tudo, que às vezes você para e, sabe, você vai observar o jogo do cara, às vezes, cara, é vergonhoso. Então você vê que é um cara que esqueceu de ter cultura, esqueceu educação, sabe? E às vezes eu conversando com o Royal, sabe o que ele fala pra mim? Cansou de falar. O pessoal da Premier League, pô, do Tottenham, por exemplo, bom dia, tudo bem? Uma educação. Pô, nós estamos falando de, sabe? Então esse tipo de coisa falta muito, sabe? Por isso que eu acho que não adianta a gente ficar enfeitando muito o pavão. Não adianta a gente se contentar. Por isso, Indy, quando você vai ver um jogo de futebol, agora falando da partida dos 11 contra os 11, que você vê aquele futebol espelhado que nada acontece, que você passa 22 minutos, 27, que não tem um chute para gol, logo você pensa. Sabe? Quando você vai fazer uma contratação de um atleta que você fala, olha, pô, preciso da atacante beirada, preciso disso, daquilo, tal. Você só pensa em esquema tático, você não pensa em qualidade, você fala tudo, menos de ser humano, qualidade, atleta, assim, que, sabe, pode te dar algo. Então, todas essas coisas, elas pesam muito no resultado final, para aquilo que nós estamos vendo. Sim. Sabe? Eu acho isso aí uma coisa que deveria ser repensada, mas são só opiniões particulares. Sim. Que até chegar, né, E até chegar a acontecer, vai demorar, né? E por isso que o nosso futebol brasileiro está ficando para trás, né, e cada vez mais para trás. Ó, teve uma final lá na Zona Norte, Lausanne, Altec, né? A Copa Lausanne, Altec contra o Monte Cristo. O Vandão era zagueiro do Monte Cristo. Eu fui lá assistir, né? Eu fui fazer o trabalho do programa Bola com Bola, tirar foto, algumas imagens, filmar alguns gols. E o Vandão chegou no mim e falou assim, o Rafinha tá na arquibancada. Rafinha lateral, né? É, ele já estava no São Paulo. Onde ele estava? Ele falou, tá lá do outro lado lá. Eu olhei assim, o cara lá de blusa, com a touquinha, né? Esses caras ficam meio... Porque é muito... Pô, me dá uma camisa, me dá um autógrafo, me dá um abraço, tirou uma foto. Isso aí, às vezes, não é questão que o cara é mala, pô. O cara foi lá, no momento de lazer dele, quer ser o jogo, né? Ele não quer ser tietado. E uma coisa que me chamou a atenção, cara, que nós jogamos juntos aqui no Emura, né? Sim. Eu, o Vandão, o Rafinha, uma galera... Aí acabou o jogo, fui lá, eu cheguei nele, eu falei, Rafinha? Ele falou, e aí, como tá? Tudo bem? Eu falei, você lembra de mim? Ele falou, lógico que eu lembro, você é o índio do Emura. Cara, aquilo até me... Nossa, é isso mesmo. Falei, caraca, eu não tô acreditando. Aí dei um abraço nele, tiramos uma foto, falei, meu, como é que pode, né? O cara, onde é que ele tá? Onde ele passou? Cultura de lá, Alemanha. É isso, o cara é brasileiro, foi pra lá, aprendeu outra cultura, né? Respeito. Eu tenho um vídeo dele com aquele jogador da seleção alemão, meia, que teve um cara que jogava na Inter, pediu uma camisa para ele. Acho que eu vi esse vídeo. Ele falou, camisa? Não. Tipo assim, porque ele é muito mala. Camisa? Não vou dar. Eu esqueci o nome. O Rafinha até contou que ele chegou lá, a primeira coisa que comprou um relógio de, eu acho que, $180 mil. Pra que isso, gente? Pra que uma perna dessa? Outra coisa que eu lembrei, o empresário do meu amigo Léo, que hoje está no Juventude, quando foi a final em 2019, a Copa do Brasil, Atlético Paranaense contra o Inter, eu fui lá assistir o jogo, né? O primeiro jogo com o pai do Léo. E acabou o jogo, no outro dia nós estávamos tomando café na casa dele, chegou os dois empresários dele e falou assim, começamos a conversar, eu falei, você tem mais jogadores? Ele falou, meu, tem uma situação de um moleque morava na favela, os pais passando necessidade, né? Moleque bom de bola, ele falou, esse moleque aqui, vou virar ele. Aí começou a dar um dinheiro pro moleque, e o moleque, ele vendo o moleque já com roupinha, tome, não sei o que lá, óculos, cabelinho pintado, brinquinho, iPhone. Aí ele falou assim, ó, eu vou te ajudar, mas tem que ajudar seu pai. Primeira coisa que ele falou, você tem que ajudar seus pais. Beleza. Aí passou 3 meses, o moleque cheio de perna, com tênis mais caro que tinha. Vamos lá ver como é que tá seus pais? Não, meu pai tá bem. Mesma coisa. Ele falou assim, não, você não trabalha. Que eu falei pra você, é pra ajudar seu pai, não é pra você se equipar com iPhone, com piercing, com Nike, que não sei o que lá. Tipo de pessoa assim pra mim não interessa. Porque primeiro eu quero ser um ser humano pra ajudar a sua família. Não pra você ficar aqui em status, iPhone, brinquinho, tênis. Isso pra mim não vira.
É isso Mandou mesmo, E a Na verdade, maioria dos jogadores. Essa perna, né? É assim, eu vi esse aí do Sub-11 mesmo, Sub-11. O kit é igual do profissional. É um fone, a necessaire, aí vem passando todo mundo, vem um outro lá com barulho que vem com uma JBL, uma caixa de som e vem tumultuando. A gente sabe que tem essa parte deles ali descontraída, só que você olha assim, né? Teve jogos que eu já fui fazer que eu vi descendo tudo nessa mala, perder o jogo, eu precisei pegar alguns documentos, aí eu precisei acessar o vestiário, aquele crime de humildade, não pode passar. Então assim, falta muito ainda para aprender. Então, mas assim, né? Eles vêm, acrescentam, cheio de perna, perde o jogo, cai. Aí começa tudo de novo. E não aprende, né, cara? Não aprende. Fica naquela. Não aprende. Então, assim, aquela constante. Perna, se ferra, isso perna. aí é uma orientação dos próprios representantes. Porque às vezes a gente entra, ou às vezes a gente está ali no vestiário. Schweinsteiger, lembrei. Schweinsteiger. Rafinha Schweinsteiger, alemão. Eles acabam incentivando isso daí. Então essa molecada ela já vem na mesma assim, sem querer dar muita moral, sem querer fazer muita coisa. E é engraçado porque aí uma coisa que eu vejo e acabo fazendo pra sacanear também, vejo essa molecadinha assim, já chegando toda na perna. Na perna. E eu falo assim, viu, na próxima que você não passar e der bom dia pro pessoal ali da sua comissão, eu vou relatar e você não joga o próximo jogo, tá? E é engraçado que eles olham meio assustados, assim, tipo, será que você pode, não pode? É verdade. E assim, mas por quê? Porque o cara já é ensinado daquele jeito. Já começa errado. Já começa errado. É um ciclo vicioso, cara. Ele olha ali, vai começar a UEFA, ele assiste a UEFA. Ele fala, pô, eu sou jogador, já tô mais ou menos ali e tal. Então meio que se colocam na superioridade em relação aos demais. E como ser humano, ele vai acabar sendo prejudicado porque muitas portas se fecham por conta disso. Com certeza. E aonde que quem está por trás, igual esse que você comentou, que deveria cortar essa situação de falar, não, você vai aprender primeiro algumas coisas e aí depois a gente vem com os acessórios. E eles fazem sempre o caminho contrário, né? Então, ele começou a ganhar dinheiro, ele vai trocar de roupa, ele vai comprar um carro, ele vai já começar a mudar o status. A gente fala, eu sou jogador, né? E para alguns a gente fala assim, né? Uns que a gente tem liberdade. Por mais que você esteja disputando aqui um paulista, para você se tornar um profissional ainda falta muito. Bastante. Falta muito. Tá subindo no primeiro degrau agora, põe o pé no chão aí, filho. Então você vê que tem muitos, e é engraçado que até o próprio pessoal que foi esse jogador, né, que a gente vê, quando ele pega, principalmente quando tem ex-profissional por trás de clube, você não vê que a molecada é mais tranquila. Porque o cara já vem. Igual desse Edmilson, né? O treinador de São Paulo, que foi treinador da Copa da seleção de 82, Tele, foi o maior exemplo. O Tele Macedo, quando a gente senta pra trocar uma ideia, cara, pô, as histórias são ali, ó, parece que foi ontem, sabe? Que da disciplina, ele sabe? falava, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Você já comprou uma casa pro seu pai? Era a primeira coisa, né? E eu acho que isso, foi que o empresário do Léo fez com esse moleque. Isso. Né? Vai ajudar seus pais. Não, moleque vai acessório, iPhone, brinquinho, piercing, tênis caro pra caramba, roupa boa. E os pais lá na mendigagem? Muito sério. Aquele mané, não sei se é verdade, né? Mas tem uma história que rola um vídeo. O mané com o visor tudo quebrado do celular dele, o iPhone. Ajuda com cara, não, você é louco? Ele falou assim, ué, por que eu tenho que ter um celular bom se meu país está passando fome? O histórico dele parece que é uma história bem interessante, né? Ele cuida muito do país dele, da cidade. Isso aí, sabe o que acontece na verdade? O que aparenta, assim, aos nossos olhos, a gente não vai ficar julgando nem criticando. Mas o que aparenta é assim, sabe aquela coisa igual o Gui falou? Aquela coisa, eu somos os melhores, né? Então você vê, o futebol brasileiro deixou de ser melhor já há algum tempo, mas só que parece que a ficha não caiu ainda. É verdade. Né? Você vê que os técnicos europeus tomou conta aqui e a galera está sendo sufocada e ainda está admitindo que
né? Não chega ninguém com humildade para falar assim, pô, né, calma, Põe o pé no chão aí. põe o pé no chão, vamos ver, vamos trabalhar um pouquinho Respira. mais, né? Então são coisas do futebol que ensinam. Acho que o futebol ele tem essa capacidade de te colocar no teu lugar, mas você também tem que ter a competência de reconhecer onde você está. Acho que a primeira porrada no queixo do Brasil foi o 7-1. Rapaz. Aquela porrada foi, meu, presta atenção, o que está acontecendo com vocês, né? E eu não sei se você sabe dessa história, Andy, mas o Manuel, aquele técnico, o Joaquim, lá, o técnico da Alemanha, ele chegou aqui no Brasil e levou os jogadores dele, acho que não sei se foi naquela uma rejoaria famosa aí, e fez os jogadores dele numa linha de produção montar um relógio. E depois, num congresso, inclusive, quem comentou isso aí comigo foi o Silas, aquele Silas aí em São Paulo. Sim. Eu tirei o CREF com ele, né? E ele, a gente conversando ali, e ele contou essa experiência, essa situação aí, que num congresso que eles participaram no Rio de Janeiro, houve essa conversa aí. E o que acontece? Os caras da Alemanha, os atletas, o cara fazia os caras pensar, a leitura era isso, aquilo. E os nossos jogadores, videogame e essas coisas todas. Então você vê que esse conteúdo, o pessoal, cara, precisa realmente da parte cognitiva. Você precisa ler, você precisa estudar, você não pode ter... Hoje você não se mantém só com aquilo que a gente via nos anos 80, sabe? Hoje você precisa de estudar. Quem está fazendo sucesso no Brasil, os treinadores hoje? Tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro. O único que voltou aí, que é ultrapassado, mas né, foi o Luxemburgo, que está ali. O outro, que é o treinador de São Paulo hoje também, que ganhou o Dorival Júnior, que fez o Flamengo fez uma sacanagem do caramba com ele, né? Tava bem pra caramba, levou o Flamengo. Talvez pague agora com moeda, né? Vamos ver. Tomara. São Paulo não, mas vamos eu também torcer, torço pra ele. Eu torço contra a covardia, cara. Contra a covardia eu torço. Deixa eu fazer eu vou fazer a pergunta aqui, galera. Para ganhar esses 2 kits aqui, são 2 assadeiras, tá? De vidro, doado pela Nadir Figueiredo. Eu vou fazer uma pergunta simples e objetiva. Nós falamos aqui, né, o Cícero falou de um time da onde ele saiu um menino bom de bola que hoje está no Tottenham. Ele saiu de um clube lá de Americana, não é isso? Na verdade, ele não saiu nesse clube, desse clube, mas saiu dessa cidade aí, né? Dessa cidade lá e do clube... Tem um clube bem famoso famoso nessa cidade. Na cidade. Preto e branco o uniforme dos caras. Jogou Macedo, Pena, Assunção. O primeiro que responder... Juliana, me ajuda! Já responderam ali. Rapaz, rápido no gatilho, hein? Negão. Parabéns, Negão. É isso mesmo. Rio Branco. Tá certo? Certo. Americana, Rio Branco de Americana. Ô, Negão, então, terça-feira, chega mais cedo aqui e vem pegar comigo, tá? Ó, de vidro, 2 assadeiras que vai ao forno, vai ao fogão, vai ao micro-ondas, tá bom? Não deu tempo nem de falar direito a pergunta, o Negão já respondeu aqui. Parabéns, Negão. Tá rindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela audiência que você dá ao programa todas as terças-feiras, né? Nada mais justo do que você tá levando isso daí, tá? E assim, gente, eu sempre pergunto para os convidados, né? Para eles me ajudarem aqui a provar que realmente foi o Negão que ganhou, tá bom? Caco Garcia, grande amigo Cícero, um abraço a todos. Rapaz, esse aí é um amigo de infância, hein? Grande Carlinhos, grande abraço, meu amigo. Saudade de você. Isso aí, trabalha na empresa, é independente. Ele é autônomo hoje, é isso, Caco Garcia? Legal, obrigado aí. Eu preciso falar só do restaurante Binote, que fica lá na Tibiriçá, 12.501, de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30. Durante a semana, vários pratos variados a partir de R$14, tá? E na quarta e no sábado, aquela suculenta feijoada, que inclusive o Binote é intitulado lá na região o Rei da Feijoada. E outra coisa que eu vou dizer aqui, como o meu evento para o dia 2 de setembro foi cancelado, eu estou pensando em reunir uns amigos para nós irmos no dia 2 de setembro, comer uma feijoada lá no restaurante Binote, tá bom? Fica na Tibiriçá, 12.291, de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30. O telefone para contato é o 942046216 e o 47439331, restaurante Binote, no bairro das Palmeiras, beleza? É isso aí, gente. A gente já está com 1h40 aqui de programa. Não falamos tudo. Nossa, tem resenha. Tem história para uns 3 dias.
Mas eu espero que vocês do outro lado aí tenham gostado do programa, ainda mais da parte do Guilherme aqui, que é a parte escura, né? Que a gente não enxerga na bola. Eu não conhecia também, foi muito bacana, muito gratificante saber, né, desse tipo de trabalho que é exercido aí pelo delegado da partida de futebol, que eu pensei que era completamente aquele cara que fica na casinha lá na súmula, vai entrar o João, sai o Pedro, sai, entra. Eu pensei que era isso, mas o negócio é que nem eu falei, um iceberg, a gente só enxerga a ponta, mas o que está lá embaixo submerso, tem muita coisa, muita gente. É cheio de protocolo, né, Guilherme? É muita coisa. Muito estudo, tem que conhecer o regulamento, porque às vezes você vai ter lá o cara da comissão, que ele vai vir gritar com você, alteradíssimo, e se você não souber o novo procedimento, e aí ele te enrolou, te enrolou e você já era. Então tem muita coisa por trás, né? Na hora que o pessoal assistir na TV aí vai lembrar. Vai falar, pô, ó, e o delegado tomou providência. Legal, cara. O VAR também, vocês têm autoridade sobre o VAR? Não. Não. A gente fala assim, totalmente dentro das 4 linhas, a autoridade é o árbitro. Aí passou da linha para trás, aí volta pro delegado fundo. Você vira que a pica é sua. Cícero, eu vou pedir para você fazer as considerações finais aí e já agradecer pela presença no meu programa. Muito obrigado, irmão, de coração. Ô, Índio, eu que agradeço, cara. Vim de Americana com o maior prazer, né? Ansioso por esse dia, por essa hora, né? Porque estar com você aqui é um prazerzaço, cara, pela pessoa que você é, e parabenizar esse trabalho enorme, né? Que desejar sempre sucesso para você, para a família, para todos os convidados que sempre adentrar aqui, né? Que sejam sempre excelentes programa, né? Espero que seja sempre, né, essa bênção que é aí, né? Porque eu sempre acompanho também que posso. E é assim, é sempre um assunto gostoso, sempre descontraído, né? E até algumas coisas que, utilidade pública também, que às vezes eu percebo que falar muitas coisas que, enfim. E agradecer realmente por essa oportunidade, né? E pelo pessoal que estava acompanhando ali, né? A Cláudia Durão, a Maria Nascimento, que deu um grande abraço ali. São, né, minha irmã linda, né? As duas irmãs ali que... Só para tirar uma dúvida, o molequinho que você, seu neto, que você brinca de bola, é filho do Gui, não, né? Não, é da minha filha. Ah, não, só da minha filha. Tem eu tô procurando aliança ali, não tô achando aqui. Mas será que esse moleque aprontou? Minha filha, ela tem 30 anos. Eu tô em inglês. Isso aí, da minha filha mais velha. Mas ele eu pretendo dar um pouquinho daquilo que a gente falou aqui, né? Fazer virar, né? Deus ajuda que a gente consiga ajudar, né? Ser um cidadão, né? O resto vai, né? Mas enfim, Vídeo, muito obrigado realmente, né? E uma boa noite para todos que acompanharam aí, né? Espero que de alguma forma ter falado algo que seja útil para aqueles que acompanharam, né? E agradecer realmente pela oportunidade. Com certeza foi, eu que agradeço sempre na presença de você, veio lá de Americana, para mim já é um prestígio, um privilégio muito grande, cara, ter você como convidado e ter você como meu amigo, que a primeira pessoa que, quando eu fui para a Americana, me ligou foi você. Não sei se você lembra, você lembrou, eu tô aqui na cortadeira. Nossa, rapaz, verdade. Aí eu, mas quem é o Cícero lá de Suzano, no Monte Cristo? Mano, quem é? Que eu, com a cabeça mil para fazer o negócio funcionar, e depois eu fui lá, ponto Cícero. E depois ainda uma vez só que a gente ia fazer uma reunião lá, ainda teve uma confusão lascada no campo. Foi um jogo de futebol, né? O Água Vermelha contra o Guanabara. Essas daí deixa pra lá. Mas foi legal aquela. Aí eu tava no banco do Guanabara, eu não esqueço disso, cara. Não sabia pra que lado jogava, porque tinha um coração lá e Aí os caras falaram assim, não vai pra lá, né? Tinha um cara lá de bermuda, do Guanabara, aquele cara lá, é um bicho que não sei o que. Eu falei, gente, é um nego Bel ali, nossa, e aquele quer ficar nervoso, ele só não vai bater em mim, que eu sou amigo dele. Os caras, que nada, bicho pega. Aí batendo no Sarrinho, lembra? Não, foi um jogo, né, o Sarrinho e o Turrão, cara, o Sarrinho, pô, o Turrão é aqueles caras que só joga com a mão, sabe? Aqueles caras que toda hora deixando a mão, cara. Mas é um cara que não briga com ninguém. Foi ali que acendeu o negócio. Acendeu. Aí. E justo naquele momento, Índio, eu tava atento o tempo todo. Acho que eu saí com o leque pra pegar alguém ali perto da Goodyear, que eu acho que saiu do trabalho mais tarde, e veio de carro, não foi com o pessoal. A gente foi na Goodyear, cara, saiu, acenderam a chama lá, enfim. Mas graças a Deus depois teve um excelente jogo. E parou. O pessoal ficou tomando depois uma cerveja lá, e, sabe? Depois pediram pra ir de novo. Eu falei, mano, vamos deixar esse jogo pra depois da pandemia. Eu fiquei o tempo inteiro sentado no banco, só assistindo. Quer brigar, briga.
Quer jogar, vamos jogar. Mas Vamos foi meter isso. legal, cara. Foi legal, pessoal. Coisa de futebol, você história pra contar. Tem muita história. Tem muita história. Tem. Mas legal, Isso aí é coisas que a gente vai levar, né? Obrigado Os amigos, mesmo. enfim. Obrigado mesmo, obrigado pela amizade. Estamos juntos sempre. E não esqueça da minha camisa. Não, Vou tá- cobrar no ar todas as terças-feiras aqui. Ô, Vai ter, rapaz, nossa, até chegar. tem- Faz favor, viu? Cobra todas as terças-feiras. Cobrar o Guilherme também, Na quem próxima- sabe ver alguma coisa daqui também. Né? Exato. Tem porque é muito estádio, muita gente que a gente vai, muito lugar que a gente conhece. E é legal porque você vai vendo como que é a dinâmica, como que são as pessoas. Aí você pega, às vezes, estruturas que são boas, estruturas que não tão boas, gente que são boas e gente também que é malandro. Então, assim, um vai ser grande muita coisa. aprendizado. Tem Sexta muita agora coisa. tem São legal. Caetano, né? Eu tenho agora a Sub-20. Ponte Preta e Inter de Limeira. E tem São Aonde vai Caetano. ser? Campinas ou Oliveira? Não, vai ser em Tirapina. A Ponte, ela manda jogo lá. Itapira. 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 E vai ter São Caetano na sexta-feira, sub-20? Não, é sexta sub-20 é a Ponte. Mas é bem legal, tem muita coisa e é muita história também, muita história. A gente, se Deus quiser, né, mais pra frente, traz de novo pra gente dar sequência nesse bate-papo que tá aqui. É porque tem. Aí você vai vir com muita mais coisa. bagagem aí, com mais história. Porque. Se Deus quiser, vai falar, ó, eu fiz Palmeiras e Corinthians ontem, cara, aí, né? É assim, a gente vai trabalhando, porque, é igual eu falo, né? No futebol você tem que ter esse jogo de cintura, né? Foi o que eu falei, né? Não tive com a bola, então tô tendo com o pessoal. E aí você vai aprendendo a lidar com as pessoas, e quando você já foi de operação de jogo, como eu fui, e aí depois você parte como delegado, você entende o outro lado. Você sabe como que é correria, sabe como que é, e sabe como que é todo um trabalho que tem por trás, né? Então você vai ali aos poucos, para Fazendo o seu, valorizando dos outros, respeitando tudo, né, Gui? E é assim que sobe, né? Uhum. Que vai subindo. Pé no chão, sempre, legal. E aí a hora que chegar lá, e a gente vai assistir todo mundo lá junto. Legal. Quais são as considerações finais aí? Eu não sei, a sua esposa não entrou, né? Ô, rapaz, Não não perdoa, perdoa, rapaz. é. Ô, Índio, ela vai me brigar comigo, cara, eu vou chegar em casa, você que é um cara que gosta de cornetar, e eu vejo que você corneta, cara, obrigado, tem de cumprimentar. Deixa eu ver se ela mandou Cara, eu alguma preciso notificação. mandar um beijão, Se redimir. me redimir aí com a Beth, Pode ver que eu né? apareci em casa hoje. Viu, Como é o nome dela? Elizabeth, né? Elizabeth, cara, nem ligaram pra vocês. Uma hein? grande parceira aí, sabe, cara, aqui no Tranca a porta, não deixa entrar. grande parceira dessa caminhada de 33 anos aí, que tá comigo aí sempre, sabe, nesse projeto que eu tive em Americana aí, durante 7 anos, teve comigo e tá comigo, né? Então sempre aí, né, nos campos da vida aí, o tempo todo aí, ela tá sempre me apoiando, sabe? E graças a Deus, uma família, né, abençoada, né? E um beijão, Beth, me perdoa. Eu sei que esse cara aqui tava... Ele gosta de conectar alguns amigos e ele teve hoje, eu dei essa oportunidade pra ele. Obrigado, meu. Tamo junto. E você, Gui? Agradecer o convite, né, a oportunidade por estar trazendo um pouco do trabalho que tem por trás dos jogos, né, que é igual você comentou. A gente vê a ponta, mas tem muita gente O que envolvida. está submerso é muito grande. Então, agradecer o pessoal aí que interagiu aí com a gente. Quando tiver mais dúvida, mais questões aí para ser levantada, a gente volta numa outra oportunidade. Com certeza. E aí vou trazer as camisas. Cara, acho que se eu tivesse passado todos os estádios, né, que a gente foi, fecha tudo aqui de camisa, mas eu trago assim numa próxima, a gente sorteia aí pro Show de pessoal. bola. Pega também o que a gente conseguir, o pessoal assinar aí dentro que tem para lá pro interior, muito Muita boleirada. atleta, muita gente que tá no meio do futebol. Então, agradecer porque essa troca de ideia faz com que a gente sempre cresça, né? Vou fazer um desafio aqui então. Se você conseguir uma camisa com muitos autógrafos, eu vou fazer uma rifa aqui pra gente investir no programa, estou precisando comprar os novos equipamentos, Perfeito. né? Se você puder ajudar nesse Só não pode ser jeito, do Corinthians, né? Aqui eu sou um cara Democrático. esportista. É que quando eu chego aqui, cara, os dois majores aqui são corintianos, o boy que me ajuda é corintiano, e às vezes eu trago os convidados corintianos, fico eu sozinho exprimido aqui palmeirense. Nossa. Mas é legal, bacana. Mas é gostoso. gratificante.
A gente fala dentro, quando você está no meio do futebol, você não tem time mais preferido, né? Você tem o futebol. Então, quando o Léo estava no São Paulo, eu ia lá para ver jogador. Eu ficava olhando o jogador, como se posicionava, como é que ele se comportava dentro do campo, né? Para a gente pegar um pouquinho de bagagem também, né? Como do profissional. Eu não ia lá torcer, assistir jogo. É difícil eu ir no estádio para ter um jogo de futebol. Quando o Kaká voltou para São Paulo, eu fui lá ver. Meu, aí você vê que o cara é diferente. Muda muito, né? Nossa senhora. Eu mesmo também, eu vou muito assim, ó, cara, eu vou em estádio o tempo todo. Cara, eu vi o futebol o tempo todo. O Guilherme vê, hoje eu não sou aquele cara que assisto muito, pela dificuldade de você encontrar alguma coisa diferente. Uhum. E não precisa ser só habilidade, o comportamento do cara é diferente. Sim. Então, você não vê. Os caras que jogam sem bola. Isso. Você vê um cara jogando sem bola, você viu o que o cara fez ali? Isso, Os caras onde? Ninguém não presta atenção nessas não coisas. vê. O cara acompanha muita bola. E às vezes não é só isso. Né? Exatamente, tem muita coisa. É muito bacana. Você vê, eu gosto de citar, né, assim, um exemplo do próprio Mineiro, né, assim, para finalizar a minha fala. O Mineiro, ele quando fez aquele gol em 2005, cara, ele passou a semana lá em Americana, perto, porque a família dele, né, até o irmão dele participa com a gente nos projetos lá, tudo, até onde tive com ele. E, cara, uma humildade, ele voltou de viagem do Japão, tá lá, campeão do mundo, tá ali com a gente, o pessoal do Globo Esporte da vida, tudo falando, nossa, o Mineiro não se apresentou no São Paulo, tá não sei na onde, ele ali, é uma simplicidade, né, Guilherme? Então, assim, isso aí é uma coisa que realmente é bonito de você ver, né? Verdade, cara. Aí vem naqueles moleques que são mala que acham que ganhou alguma coisa já e uma perna miserável. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa. Se alguém interagiu com o programa aqui e eu não consegui ler a mensagem, me perdoe, que é muito dinâmico. Acabou de entrar aqui, ó, o seu Pedro. Oi, meu amigo Índio. Boa noite e os demais da mesa. Um forte abraço. O seu Pedro é pai do boy, estava em Portugal, voltou agora. Mesmo lá em Portugal, estava prestigiando o programa. Obrigado, viu, seu Pedro? Obrigado mesmo de coração. Esse aí também é um dos treinadores de futebol aqui de Suzano. Quando era molecadinha Edson, era Dente de Leite, Nivaldo, esses caras todos aí passaram na mão do seu Pedro aqui. Ó. Ele era da Reus? Ele era da Reus. Ah, não, lembro. O pessoal do Ismael. Isso, aquela galera. Aquela seu galera Pedro, dessa época aí. Gente boníssima. Gente, é isso aí então, uma boa semana toda. Semana que vem vai estar aqui o Tejolo e o Ed, né, que são do Monte Cristo, os caras que ganharam tudo aqui esse ano, o ano passado. Muitos títulos, muita história para contar, tá? Espero que vocês acompanhem mais uma vez, se Deus permitir, a semana que vem, mais uma edição do programa Bola Anda com Bola. Um abraço, gente, fica com Deus e até terça-feira, se Ele permitir. Beijo no coração de todos. Seu irmão, deixa eu desligar aqui. Show. Fechou, foi pra conta. Acho que deu pra... Porra, eu vou...